Está no ar mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou a Luísa e estou aqui com o Dagoberto novamente, aqui dividindo essa mesa de podcast. E hoje a gente está trazendo um convidado muito requisitado, né, Dago? Nossa, com certeza. Ô Lu, sabe que é um cara que se tornou um expoente na divulgação de Balneário Camboriú pro mundo. Isso. Você sabe quantos seguidores ele tem? Muitos. Muitos. Eu sei que no canal do YouTube, 132 mil, 36. Não, no mais tem quase 200, eu acho. Olha só. Olha, Caraca. é boa pergunta. É. Né? Por quê? Porque ele faz vídeos diferenciados em imóveis de alto padrão. E é legal que não é um vídeo simples, né? Não. Mostrando, ele dá uma visão, uma opinião e uma análise sobre a região. Qual que é o número real? 169 atualizado. 169 mil inscritos. Caraca. E hoje ele vem trazer também, falando um pouquinho dessa trajetória, dos vídeos diferenciados que ele faz, mostrando os imóveis de alto padrão. Também vem contar um pouquinho sobre a cidade de Balneário Camboriú, que já vem expandindo, é uma cidade que vem expandindo cada vez mais aí. Mas, assim, pouca gente conhece ele como Jefferson Andrei Querubim. É verdade, esse nome não é o Não, mais conhecido não. dele, né? Então, qual que é o... É o nosso- Fala JC! Seja muito bem-vindo ao nosso programa de entrevistas. Obrigado. Queria agradecer, pessoal, pelo convite aqui. Também bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo esse vídeo. E agradecer também o convite aqui, o pessoal da DWV. Muito obrigado. E a apresentação ficou muito boa. O pessoal falou já um monte já. Obrigado. Nós obrigado, estamos valeu. muito empolgados hoje em entrevistá-lo, então vamos lá. Sabe o primeiro vídeo que eu assisti dele, que me empolgou alguns anos atrás, foi que ele estava arriscando um drone, um dos mais avançados que tinha na época, para alcançar. Ele botou no mar o drone para alcançar um transatlântico que estava não sei quantos quilômetros, eu acho que perto de 3 quilômetros. Eles ficam mais ou menos 2, 3. Exato, e o limite do drone é 4 ou 5, dependendo. Naquela época. Só que assim, o problema é a bateria, né? Que naquela época a bateria era curta, coisa de 15 minutos, e ele precisava ir até 3 quilômetros, dar uma Um volta giro. no transatlântico e voltar. E a gente assistia com o coração na Imagina. boca. Será que o drone vai voltar? E como é que ficou o coração dele, será? Não, cara, Aí ele vai poder contar. a adrenalina era grande. Até porque naquela época a gente só tinha um drone. Se caísse, Ferrou todo o negócio, né? acabou. Tem que ligar pro cliente, ou vamos cancelar aí que o drone caiu na água. Ô, JC, deixa eu te fazer uma pergunta. Aham. Quando você é do Paraná, né? Que você contou pra gente, lá do interior do Paraná, Isso. do oeste do Paraná. E quando você era menino, cara, o que aconteceu? Qual foi a inspiração ou trauma? Ou o que mexeu de fato com você que te projetou para Balneário Camboriú, trabalhar com mídia, conteúdo e ser um influencer que és? Cara, agora boa pergunta, né? Eu acho que é uma construção, né? De vários, assim, desde criação, enfim. Eu venho de uma família humilde, então sempre estudei em escola particular, aquela história pública, né? Aquela história toda, tipo, sonhava muito, né? Não tinha muitos acessos às coisas, andava de bicicleta, pé no chão, aquela história toda lá. Sim. O interior é um pouco Pé diferente. vermelho. É O interior é diferente. um pouco diferente daqui, né? Hoje em dia até a gente falar, né? Mas eu fui criado na rua ali, jogando bola, aquela história toda. Ia na cachoeira, por exemplo, de tarde, estudava de manhã, Legal. ia na cachoeira, tipo, é coisa normal do interior lá. Tipo, vai lá pular na cachoeira lá, né? Aham. Bate cabeça, se corta, enfim, aquela história. Andava de bicicleta, corria, tudo isso. Eu acho que foi uma criação, mas eu sempre sonhava muito, assistia muito. Naquela época que eu era adolescente, estava começando a internet. Aí meu pai comprou um computador pra mim, eu lembro. Opa. E meu pai, ele trabalhava em outra cidade e morava com a minha mãe, eles eram separados. E comprou o computador e na época lá a internet de escada, vocês se lembram? Lógico. Aí, cara, só podia entrar na internet ou depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Que não entrava. Que é um pulso só até que 6 da manhã. Isso, que a gente não entrava, porque não dava pra entrar de dia que você não tinha grana. Não tinha lan house também lá no bairro, essas coisas não tinha. Então, na meia-noite não entrava, porque tinha que estudar cedo, acabava ficando no final de semana. E ali você viajava, né? Eu sempre gostei muito de carro e computador, tecnologia, essas coisas. Então, cara, eu ficava no final de semana viajando, né? Jogo, internet, essas coisas, vendo isso ali. Eu acho que isso
trouxe muito pra tecnologia que eu gostava. Naquela época, eu confesso que eu nem gostava de prédio, assim, eu não pensava em ser engenheiro. Nunca me veio na cabeça, assim, quando eu era criança. Eu nem tinha uma profissão, assim, sei lá. Tipo, foi mais pra frente ali, depois, perto dos 18 anos que eu comecei. Que quando eu mudei pra Maringá, aí eu comecei a ver lá em Maringá os prédios maiores, que lá em Fresco Beltrão, onde eu morava, não tinha muitos prédios altos, essas coisas assim. Sim, lógico. Aí eu mudei pra Maringá, aí eu já vi um cenário um pouco diferente e tal, enfim, aí eu comecei a gostar. E aí foi quando eu decidi fazer engenharia civil. Aí começou, nessa época eu já gostava de prédio, daí porque eu já, pô, não na época eu nunca tinha viajado pra, tipo, exterior, essas coisas assim, só pra Argentina, aqui próximo. Certo. Aí eu já acompanhava pela internet, tipo, prédios de Nova York, Dubai, naquela época Olha que tava só. começando a estourar. Aí eu comecei enfim, Se inspirar. se inspirar, apaixonar, exato, né? ali Aham. próximo dos 18 anos ali, eu entrava em blog, assim, ficava navegando e viajando nos blogs de inglês, de arquitetura e engenharia, Olha que olhando as obras lá fora, tipo, cara, era, tipo, todo dia tu entrava e vestia uma foto nova, tipo, da obra do Burj Khalifa, por exemplo, naquela época tava em Tu obra, acompanhava já todo dia, a e construção, não aham. tinha muito vídeo naquela época lá, quando eu tinha, nessa época ali dos 16, 17 anos, não tinha muito vídeo, né, era mais por foto. E era geralmente blogs, né? Não tinha canal do YouTube, assim. blogs, tu achava uns árabes lá que Cara, postavam. tem uma galera fanática, cara, daí na internet, por isso, se eu for te falar das antigas, não é de você agora. encontrou um nicho lá atrás, no blog Não, é ainda. que tem uns blogs ainda que funcionam até hoje, Olha que a só. galera é viciada em construção civil, cara. Tipo assim, é loucura, tá? Cara, hoje essas páginas estão gigantes, mas naquela época era menorzinha, era mais nichado, né? Tinha Lógico, menos gente. com Aí eu certeza. comecei a olhar, e eu sempre gostei de três coisas, carro, apaixonado, aí construção nessa época e tecnologia, que daí entrou a questão dos drones. E aí cara, quando eu vi um drone, eu lembro, cara, a primeira vez que em Balneário foi o Cajal, eu lembro até hoje, Daniel Cajal, não sei se vocês claro. conhecem, aquele que andava de patins e tal, cara, um dia na Barra Sul, lá, ele com um drone lá, era um Phantom 3 na época também, e eu vi, cara, ele voando e tal, e daí eu fui lá perguntar, e esse droninho, não sei o quê, acho que só tinha ele, eu não tinha comprado o meu ainda, e ele falou, não sei o quê, comprei fora, aquela história toda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu falei, cara, vou comprar um drone desse aí, e daí eu fui viajar pros Estados Unidos, e peguei uma grana emprestada com meu sogro na época e, puf, comprei o primeiro drone. Valeu, sogrão. E na época era $1.000, eu lembro até hoje, perfeitamente. $1.000. Um Phantom 3. Um Phantom 3, isso, eu lembro Que ano, perfeitamente. que ano que foi isso? Cara, eu não vou lembrar que ano que foi exato, mas já tem acho uns 10 aninhos, né? Ali 8, talvez? Não tem uns 8? É, né? Por aí, eu acho. Por aí. Foi quando lançou lá o Por aí. Phantom 3, que começou a DJI dar aquele negócio. Eu O lembro. primeiro que impactou mesmo a usabilidade, o pessoal utilizando é os 3. Já tinha galera que usava aqueles drones, mas era de montar. Eu lembro, era difícil. O acesso era mais difícil e tal. E, enfim, aí o meu primeiro foi esse dali. Depois comprei o Phantom 4, ele foi indo. Mas eu lembro do preço, isso eu lembro, que foi na casa dos $1.000 lá nos Estados era uma Unidos. grana. Aí eu trouxe de avião pra cá, e, enfim, aí eu comecei a fazer as filmagens. Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, né, demorei pra chegar no final, mas é uma construção, né, meu ponto de vista, né, desde de criança, criação, aprendizado, enfim, ali. Mas você falou que ganhou computador, que começou a ter essa janela pro mundo, foi ali que gostava de tecnologia. É que, tipo, o computador, eu acho que... É que hoje é muito mais fácil, né? Mas naquela época eu Era acho que ele... restrito, né, cara? naquela época era muito restrito. Tipo assim, Sim. o meu pai naquela época ele era caminhoneiro, minha mãe era dona de casa. Então, tipo, cara, eu lembro que pra comprar um computador, ninguém tinha computador no bairro. Ninguém. Então, tipo, eu lembro que ele foi lá e demorou e tal, mas ele conseguiu comprar. E aquilo abriu a cabeça. Naquela época, eu acho que isso fez muita diferença. O principal foi aquilo ali. Aí ele me colocou num curso e tal, fiz datilografia, aquela história toda que eu não lembro. Também, cara. Mas ele falou, eu te dou o computador, mas você vai ter que fazer que ano os que você cursos. nasceu? 89. 89. Isso era 90 e poucos, né? Cara, tinha ali. isso é muito importante porque hoje é tão fácil você ter muita informação, mas naquela época você tinha o quê? Uma enciclopédia. Na escola não tinha computador naquela época. Não exato, tinha. Exato, onde eu estudava não tinha. São livros antigos feitos há não sei quantos anos e você tinha aquilo ali como base de informação. E tecnologia era muito restrito, né? Porque a via de tecnologia de ponta dificilmente chegava, né? Sim. Tanto que uma coisa interessante, antes de eu ter computador, eu lembro que meu pai assinava revistas. Porque ele achava importante. Por quê? Porque era algo que... Aí era 4 rodas, eu lembro, acho que chegava a Veja. Enfim, eram algumas ali, acho que eram umas 3. Tipo, tinha um pacote naquela época, assim, que o pessoal passava vendendo. Não sei se você lembra. Sim, vendia nas casas lá no interior, tinha isso. O cara passava... Assinatura. Te vendia um pacote de assinatura. Eu lembro que uma vez ele comprou. Então, antes do computador, a fonte de informação era a revista ali pra gente lá. A saudade da Super Interessante, Ou a cara. TV, né? Eu ia falar agora, super Dago. Eu ia interessante falar, também. porque é super interessante. Isso, era uma que... cara, li muito super interessante. Nossa, é muito. Sim. Porque o nosso mundo ali
ou era esse, Aham. ou era TV aberta, que era o Uhum. que tinha lá. Então, Aham. ela fala muito da Globo, aquela história toda, mas, cara, era o que tinha, ninguém É. tinha TV por assinatura, É. aquela história, Sim, assim, era a só TV TV E aí, aberta. e aí, aberta. quando chegou a É. TV por assinatura, eu lembro de um programa que tinha no Discovery que era o Mega Construções. Você chegou a Assisti assistir? um monte, claro. Nossa. Depois Febre do Ouro e tal. Esses aí. Aham. A minha esposa me zoou até hoje, que eu sou o único que gosta de Febre do Ouro, ela fala. Que é chato. Eu adoro, porque é engenharia. Aham. Desde aquela época. Eu estou falando, então, tipo, é uma construção, sabe? Sim, Tipo, o cara vai aprendendo desde aquela época. Mas era restrito. Tipo, Muito. de manhã cedo mesmo, eu lembro como se fosse ontem, assim, que o dia do 11 de setembro lá, que é um negócio interessante, são coisas que marcam a cabeça do cara. Eu lembro que no dia do 11 de setembro lá, eu faltei no colégio Ah. e eu fiquei assistindo a Globo lá, TV Globinho, não sei se vocês lembram, passava Dragon Ball Lógico. Z, aquela história. Aham. E, cara, eu lembro como se fosse hoje, que são pontos que marcam. Tava assistindo desenho, porque é o que tinha, era desenho. Eu já tinha computador naquela época, mas não usava quando não tinha internet. Lógico. E eu lembro que cortou e entrou o atentado do 11 de Cara, setembro na sim. TV, assim. Então, 2001, é. porque era aquilo, era TV. O que que a pessoa fazia? Assistia TV É. ou tentava esses outros acessos, Aham. porque a família não tinha Sim. um acesso a outras coisas, era o que tinha. Exatamente. Mas, JC, e essa transição que foi para Balneário Camboriú e juntar com o mercado imobiliário, como que foi isso? Qual que foi o start aí na sua vida? Pra Balneário, o starter foi quando eu namorava minha esposa, né? E a gente queria morar junto e tal, e a gente lá em Maringá, a gente iria mudar para um local de aluguel, né? Tipo, vamos que a gente quer morar junto e tal. E eu morava de aluguel nessa época, meu pai tinha se mudado de lá, então eu já pagava aluguel e tal, só trabalhava. Eu tava querendo começar a faculdade naquela época. Daí o meu sogro tinha um apartamento aqui. Na época ele falou: se vocês quiserem mudar para lá, vocês podem mudar e morar lá. Eu não uso, vou só de vez em Ah, quando. boa. Aí o starter pra mudar, na verdade, foi esse. É engraçado. Eu nunca tinha sonhado em mudar em Balneário. Uhum. Nunca. Eu tinha vindo uma vez na vida pra Balneário e algumas vezes aqui no litoral, assim, tipo Barra Velha e tal, ali, que eu vinha com a família. Mas bem raro, assim, não era com frequência. E o starter foi esse, na verdade. Tipo, poder vir morar pra cá. E daí aquilo, fazer a faculdade. Aí eu mudei pra cá. Eu tinha feito um semestre só de engenharia civil lá em Maringá. Aí eu vi a possibilidade de transferir. E deu certo. Aí eu transferi e o start foi esse. Aí eu mudei pra Balneário meio que pra morar, porque não precisava pagar na época, e pra fazer a faculdade. Aí foi tipo, é aquilo já. Toda a história, eu já gostava de engenharia, tudo isso, enfim. Sim. Aí foi história. Um pouco depois fui para os Estados Unidos e comprei o drone. Acho que foi no segundo ano que eu morava aqui, se eu não me engano. Eu comprei o drone ali, aí começou. Terminei a faculdade e tal. Mas o mercado, eu me inseri no mercado por causa da faculdade, construção civil. Eu posso dizer que foi o. E a escolha de Balneário também acho que veio É agregar. que daí, assim, na verdade, eu não pensava nisso, porque meio que, eu via Balneário e tal, mas naquela época não tava tão estourado igual tá hoje. É diferente, né? A gente tem que pensar que, tipo, cara, 10 anos atrás hoje o mercado é uma coisa, 10 anos era outro, era diferente. Já tinha aquele. Balneário já era legal, aquele monte de prédio, tudo isso, mas era diferente. Estava começando as grandes obras, por exemplo. 10 anos atrás, o Yacht House estava na fundação, Infinity Coast não tinha começado, Vitra, nada. Então você já veio nessa sequência aí acompanhando tudo. O maior prédio do Brasil nem estava em Balneário naquela época que eu lembro, que foi depois, Sim. que foi Acho que o o maior- Milênio. Foi o naquela Milênio época- primeiro. Naquela época era em São Paulo, Ah, tá. Paulo maior. Mas eu acho que em Balneário o maior era no Vila Serena, né? Era o do Vila prédio. Serena, isso. O Vila Serena ficou como as torres gêmeas mais altas por um tempão lá, e depois veio a FG, né, com o Millennium, e Boa. 177 metros, eu tenho o número certinho na minha cabeça, 177 metros e ela ficou por Isso uns... que é legal, ele não 5, fala em 6 andares, anos. ele fala em metros, é a altura do Sim, prédio. é outro Nessa nível. parte eu sou meio nerd, assim, eu tenho na cabeça. Assim. Esse tempo atrás eu encontrei um seguidor na praia dele e falou: duvido você me falar o nome dos prédios em obra aqui da Orla. Isso aqui pra... Achei que era mais difícil, eu Sim. falei pra ele. E as alturas e tal, Aham. Sim. enfim, às vezes eu erro alguma coisa, você esquece, mas Sim. eu gosto muito, assim, pra esse ponto. Carro e prédio, tipo, memorizar. Carro, Legal. cara, eu sou apaixonado também, então é duas coisas, duas Então paixões. fala aí algumas alturas maiores que você encontra lá. Em Balneário hoje? É. O mais alto hoje é o One Tower, 290 metros, tem 200. 290 ponto alguma coisa. O segundo mais alto é o Yacht House, hoje. Certo. 289. É que não foi medido oficialmente, uns falam 280 e poucos. A medida que a gente tem é 281, né? Aham. Tipo, divulgada ali. Porque a Pascoloto não mediu, a Pascoloto GT não mediu oficialmente o Yacht House depois de pronto. Oficialmente que eu digo o quê? Com um órgão que certifica prédio alto. A FG mediu. Ela chamou como é que chama? É o escritório lá dos Estados Unidos,
Alguma coisa dos prédios altos, eu não vou lembrar. Tem uma sigla em inglês lá, desculpa até, mas deu um branco. E eles vieram pra cá, esse cara dos Estados Unidos, junto com o topógrafo e tal, eles fazem a medição oficial da torre. O cara vai lá, ele acompanha e tudo. Inclusive no One Tower, se vocês irem lá na frente, tem uma placa assinada por esse cara lá na frente. Comprova Sim, a comprova. medida. Com altura, Uhum. tanto em metros quanto em pés. Nossa. Então ele é o prédio mais alto do Brasil medido. Porque, cara, qualquer um pode falar que o prédio tem 300 metros de altura, mas quem mediu, né? Baseado Quem em quê? certifica. Sim, Sim. porque tem parâmetros para você medir um prédio. Aham. Não é tipo, inclusive, por exemplo, você sabe que se um prédio ele é construído num declive ou num aclive, a medida, você sabe qual medida que vale? Ah, Olha que é o interessante. nível do mar? Não, Não? não, para medir ele, porque assim, por Aham. exemplo, aqui em Balneário não é comum ter subsolo, mas tipo, tu vai, por exemplo, para Minas Gerais, lá Nova Lima, por exemplo, Ah, sim. é tudo morro. E os caras fazem 3, 4, 5 subsolo. Uhum. Se o cara medir a altura do prédio do subsolo, tá errado. Ele tem que medir a altura do pavimento térreo, aonde você tem a rua de entrada. Então, assim, a entrada da garagem é lá no -2, vamos colocar que o prédio tá no... Sim. Cara, aqueles andares estão ali, não conta. Não conta. É o Não conta. acesso do prédio. Aham. Então, a medida é do meio-fio da frente da entrada do prédio da rua de frente. Então, se ele tem duas entradas e uma é mais baixa que a outra, cara, é a frente. Se a frente for mais baixa, então tem tudo isso. Tem Porque toda uma técnica. tem né? toda uma Sim, técnica. olha só que É que assim, interessante. aqui no Brasil é um negócio meio novo e tal. O brasileiro tem meio que preconceito, essas coisas e tal, normal, né? Por É. padrões, né? É, padrões. Mas lá fora, a indústria dos grandes prédios no mundo, principalmente nos Estados Unidos, cara, gera bilhões, né? Movimenta bilhões. Tanto que tem uma empresa que o serviço dela é medir prédio, cara, e certificar. Você vê? Sim. Exato. Claro que o cara cobra pra vir de lá aqui. Só que o quê? Os caras são famosos, divulgam nas redes sociais. É aquela história, você usa pra marketing. É só você ver o marketing da FG. O tanto de coisa que eles estão fazendo, batendo na tecla hoje de que eles têm o maior prédio. Inclusive, ninguém fala isso, mas eu tenho certeza que um pouco por influência minha de ter feito os vídeos e tal, porque eu lembro, cara, a FG, ela teve o maior prédio do Brasil por 3, 4 anos e ela nunca divulgou, que foi na época do milênio. Ela não tava nem aí pra prédio, tipo assim, Sim. cara, a gente fez o mais alto? Ninguém, porque eles achavam, eu acho, né, eu tô chutando, eu nunca conversei isso com o Jean, nada, mas eu imagino que eles achavam que não dava mídia, isso, que era um fato irrelevante. Uhum. Mas daí depois, provavelmente pelo movimento mundial, eles devem ter percebido que prédio alto dá mídia. E muita mídia positiva gratuita. Sim. Que é isso. É É. você divulgar, cara, eu fiz o mais alto do Brasil, velho. Sim. Quem fez? A FG. Uhum. Entendeu? Não, e eu acho até que teve uma mudança muito grande, né, ultimamente, nos últimos anos, que foi Balneário se tornou uma marca mundial, né? E por isso que a gente tá te chamando aqui, porque você Isso. contribuiu com isso. Mas com é os divulgar. prédios, cara, é incrível. Muita gente, assim, muita gente já sabe disso, tanto que os meus seguidores, muitos, eles falam isso. Mas muita gente não percebe que o prédio alto, ele traz muita mídia pra cidade. Muita mídia. Tanto que a FG vai lançar o prédio mais alto residencial do mundo, né? Vocês devem estar sabendo. Tal, no Sim. canal eu já falei inúmeras vezes sobre isso. Muita gente não acredita que ele vai sair do papel, né? Porque tem mais de 500 metros de altura. Como é que vai ser o nome do É vídeo? Triumph Tower. Out. Triumph Tower. Ele vai ter outro nome, na verdade, mas a gente não pode falar. Então Sim. o nome de guerra é esse aí. Tá. o Nome, nome de guerra nome de guerra. Ele começa assim, ele vai arredondar. Isso. vai Ele arredondando. ele é escalonado, assim. Aí bem quadradinho, né? É, quadradinho, bem Aham, tipo os prédios de Nova York, assim, Vai, bem aham, esbelto ali. aham. 2 apartamentos por andar, aquela história. Vão ser 544 metros de altura e 140 andares. Nossa, É. uau. Hoje o Yacht House, por exemplo, ele tem 80 andares. Então dá pra ter uma Sim. noção ali da diferença, né? Um pouquinho mais alto. Um pouquinho. É, e sim, se tudo correr bem, ele vai se tornar o maior residencial, mais alto residencial do mundo. Quanto que tem o Burj Khalifa? O Burj Khalifa tem 800 e alguma coisinha lá. É, só que o Burj Khalifa ele é misto, né? Então tem isso também. Na classificação de prédios, residencial é uma coisa, comercial é outra e misto é outra. O Burj Khalifa ele é um prédio misto, porque ele tem apartamentos, hotel e escritórios no mesmo prédio. Certo. Então é a classificação de misto. São várias maneiras de catalogar. Lógico. Esse seria o puramente residencial mais alto. Hoje o mais alto residencial está em Nova York. 111 lá em Nova York tem 400 e alguma coisinha. Esse aí passaria ele por mais de 100 metros. Caramba. É. Inclusive também Já- vai passar o One World Trade Center por uns 4 ou 5 metros, de propósito. Por isso que eu falo, a mídia em cima disso vai fazer a FG passar o maior prédio das Américas, que é o One World Trade Center, que é um ícone dos Estados Unidos Que hoje, substituiu as Torres que Gêmeas. substitui as Torres Gêmeas. Aham. A FG vai passar esse prédio só com o pináculo.
Por Cara. quê? Pra ter essa Essa matéria marca Uhum. de eu construir o prédio mais alto da das América Da Latina, América. da América, em Aham. toda, Aham. e não é os Estados Unidos, cara, é Balneário, Balneário. 150 mil habitantes, Cara, que entendeu? forte isso, Nossa. hein? É isso que eu tô falando. As pessoas, elas não têm essa noção. Tu imagina que o cara vai estar lá na China daqui uns 10 anos, quando o prédio estiver pronto, e o cara vai digitar ali prédios mais altos do mundo. Aí vai estar entre os 10 maiores em Balneário Camboriú, uma cidade de 150 mil habitantes. E medido e certificado, né? Por Exato. uma empresa internacional. Então, cara, né? os caras não têm. O One Tower, por exemplo, aquela briga que teve o One Yacht House de altura. Aham. O One Tower, ele era pra ser mais baixo do que o Yacht House, todo mundo sabe disso. Só que o que a FG fez? Colocou um pináculo. Sim. Por quê? Uhum. Pra ganhar, ela falou assim, cara, Colocou um pedestal. que eu tô Um chutando. pedestal não, um cocar. né? Um topete, muitos Topete, chamam de muito bem topete. colocado. Cara, assim, isso não falando é nada oficial, tá, pessoal? Não representa FG nem nada, mas, cara, óbvio que foi pra passar o concorrente. É aquela história, tipo assim, cara, eu tô construindo em Balneário Camboriú há 30, 40 anos. Aí chega um outro construtor fazendo o primeiro prédio e me passa na altura, porque nesse ponto eles já tinham visto essa sacada da altura. Cara, que nem falar da cobertura do Neymar, que a gente fala, aquela história. São lances de marketing gratuito. Você usa pretexto sem pagar nada. Porque quanto você paga pra falar que é o prédio mais alto do mundo? Gastei, sei lá, 5 milhões a mais pra colocar o topete lá? Quanto que isso me retorna em mídia? Exato. Então eles, cara, vamos aumentar o prédio, vamos passar o concorrente. E gera muito mais negócios, né? Cara, o holofote que, cara, é uma estratégia ferrada. tem seguidor que me manda mensagem falando assim, ó, quando lançar o prédio mais alto do mundo, eu quero morar lá nele. Então você me Nossa. mande o material. Por quê? Porque tem cara no Brasil que o cara tem Ele quer exclusividade esse também. estigma, isso. Tipo É. assim, cara, eu quero ter um apartamento no prédio mais alto do Brasil, independente de quanto custa. O cara não pergunta preço. Ele sabe o preço de Balneário, ele sabe que um apartamento lá vai custar 20, 30 milhões. Mas muito do luxo também é isso, né? É É exclusividade. exclusividade. Isso. É. Esse prédio ele vai ter vários itens de exclusividade que não tem em Balneário. Um deles é vaga para carro dentro do apartamento. Então, Que irado. o cara que Nossa. gosta de carro, ele Leva o carro pra casa. Sim. não tem outro prédio em Balneário, é isso? Aí quanto que isso te custa? Cara, não interessa quanto custa pro cara. Se ele pode pagar, ele vai pagar. Ele quer botar a McLaren, a Lamborghini, a Ferrari dentro da sala. Sim. Assim como em Miami, em Mônaco, que tem prédios, enfim. Então, Com certeza. JC, e falando um pouquinho sobre as mídias e o marketing, aham. como que você seleciona os imóveis que você vai apresentar? Como que é isso? Assim, resumindo, é meio pelo meu gosto, assim, mas Tem Mas- alguns critérios, alguns mas elementos que você... tem. chaves aí que Assim, você... Hoje em utiliza? dia eu tento trabalhar só com alto padrão. Então esse é um ponto, alto padrão. Até algumas pessoas até às vezes me pedem para colocar os imóveis mais baratos e tal, mas eu gosto de nichar. Até a gente estava conversando aqui antes sobre isso. Inclusive no conteúdo que eu posto da cidade. Por exemplo, você não vai ver um vídeo no meu Instagram ou no meu YouTube de um acidente, por exemplo, de uma Sim. perseguição policial na cidade. Isso tem a ver com balneário? Tem, mas não é o meu nicho. Meu nicho é construção civil, mercado imobiliário e cidade de balneário. Parte boas e ruins também, porque às vezes eu dou umas colocadas ali também para cobrar, né? Bom, Lógico. mas eu gosto do alto padrão, claro. É o que a gente vive. Então é o alto padrão, sem sombra de dúvidas. E o empreendimento ele tem que ter algum diferencial. O principal deles é a altura, sem sombra de dúvidas. Porque se a gente fosse fazer uma lista aqui, elencar o que mais chama atenção hoje num prédio, não é a arquitetura, é a altura. O cara Olha pode só. fazer um caixote de vidro, se ele for alto, ele chama atenção. Você pode olhar na internet, os prédios mais altos lá de Nova York, um ou outro assim tem um negócio diferente ali, mas o 432 da Park Avenue é um quadradão de concreto com um monte de janelinha, só que ele tem 400 e poucos metros de altura. Então é altura. Tu acha que é isso que move pra... É o que move. E, É só ver Dubai. e que você Como que cativa Dubai entrou no no que chamam. ranking. Isso. Cara, eu sempre falo, você não precisa inventar nada. É só você olhar o que já está dando certo em outros locais. Dubai fez um monte de prédio alto para entrar no ranking. no mainstream Uhum. de turismo. Cara, e funcionou espetacularmente. É. O que era Dubai há 60 anos atrás? Imagina, eu Nada. fico pensando assim, quando que não vai demorar muito pra acabar tendo algum filme de Hollywood sendo feito em Balneário Camboriú, né? Sim, pode ser, claro. Porque quando Assim teve como o- em Dubai já teve. Como Missão teve o Burj Impossível. Khalifa, foi Missão Impossível que isso. que chamaram pra divulgar, né? Essa questão dos prédios altos não é só lá em Dubai. O pessoal fala de Dubai, mas você pode elencar que vários países hoje, por exemplo, eu fui para a Ásia em 2019.
Hoje você tem prédios lá na Ásia mais altos do que nos Estados Unidos, em países todos considerados emergentes, que são os tigres asiáticos lá. Então você tem Kuala Lumpur, você tem prédio mais alto dos Estados Unidos, você tem na Tailândia lá, aí você tem no Vietnã, cara, o cara fala Vietnã, Singapura. Nossa. Mas por quê? Porque prédio alto é símbolo de pujança econômica. O cara, se o cara fazer um prédio de 500 metros, é porque ele tem grana, velho, porque é muito caro. E a conta mundial é essa. Por que Balneário vai fazer um prédio de 500 metros de altura? Porque Balneário é rica. E é isso. Balneário pode. Ah, por que a FG vai fazer? Porque a FG pode fazer. É simples. Cara, ele precisava fazer isso, Chico? Ele não precisa fazer. Aí que tá. Porque o mesmo terreno, se ele tivesse na mão de outra construtora, a gente pode citar nomes a Embraer, por exemplo. Posso falar. Ele faria 2 torres, eu aposto o que você quisesse. Em vez de fazer uma torre de 500 metros, ele faz 2 de 250, porque é mais barato. O custo de construção de uma torre alta é muito maior. Sim. Só que aí entra naquela coisa que a gente já falou. Qual o retorno de mídia que isso te dá? Que é o marketing que a gente está falando. Entendeu? Eu fazer 2 torres de 250 metros não chama atenção mais em Balneário. Porque já tem 2 de 280. Agora eu fazer uma de 540... Agora imagina a complexidade, né, de engenharia para uma construção dessa de 500 metros de altura. Cara. É bem complexo, bem complexo. A grande maioria das pessoas não faz nem noção, assim, de como é complexo construir. Viralizou um tempo atrás um vídeo de um corretor que filmou a banheira, né, dentro de um apartamento desses não tão altos, até não sei qual que foi exatamente, que balançava com vento. Sim. Só que isso ele é projetado para ser dessa forma, né? Você como engenheiro pode falar até um pouco. Ele tem que ter essas oscilações laterais que a gente fala, que é o movimento ali, porque senão ele quebra, né? É engenharia. A asa do avião na turbulência ela não balança, de propósito. Tem 747, se eu não me engano, 5 metros para cima ou 5 metros para baixo. É um absurdo. Isso. Então é flexível para justamente resistir a isso. Então é aquilo. Eu até, um ponto importante da minha carreira de lembrar também que acho que foi em 2017, por aí, não lembro, 18, eu dei uma entrevista no Fantástico por causa dos prédios altos de Balneário, por causa do balanço da... Vocês vão lembrar daquele vídeo da piscina do Milênio? Sim, lembra? eu lembro. Foi o primeiro vídeo que viralizou de Balneário, em rede nacional, relacionado a prédio, porque deu aquela tempestade e aquela senhora dentro do apartamento mostrou a piscina balançando. Todo mundo achou que o prédio ia cair, aquela história toda e tal, e eu gravei um vídeo no YouTube, o vídeo estourou, na época acho que 1 milhão de visualização, o canal era minúsculo. O pessoal da Globo me ligou, aí eu dei uma entrevista falando, que era normal e tal, eles entrevistaram o engenheiro da FG também, enfim, então tem que acontecer aquilo ali, e aquilo, ela só percebeu porque tinha a piscina, ou uma banheira. Sim. Geralmente, se você não tem um meio que você pode observar, você não percebe. Ela vai ficar balançando dele. Não. Essa oscilação ela é pequena, assim, é 10 centímetros, 30, até 1 metro. O prédio ele é feito para até 5, 6 metros, dependendo. Caramba. No caso, tem vídeos na internet, você pode procurar, tipo, terremoto do Japão, prédio balançando. Cara, o prédio parece que vai deitar 5 assim. metros. No alto. É muita coisa. Só que ele é feito para isso. Então tudo é normal. Santiago do Chile ali, que tem bastante terremoto, tem um vídeo muito legal no YouTube que um segurança tá no alto daquele Costaneira, que é o mais alto lá do Chile, de 300 metros, e daí ele tá filmando assim, ele vai pra um lado, pro outro, assim, tá dando um terremoto, e tipo, os transformadores estourando assim embaixo e tal, por causa do terremoto, as luzes apagando a cidade, e ele tá pra um lado, pro outro, pro outro. Por quê? Porque ele tá lá em cima, sozinho, é de noite, e tem um prédio do lado, então ele tem a gente fala, referência. Sim. Exato. Se O outro não deveria ter a mesma engenharia, né? Não, até tem, porque ali todos são... todos têm. Só que eu digo assim, você tem que ter uma referência. A referência ou é outro prédio, ou é uma piscina, ou é uma banheira, ou é um lustre. Se você tiver um lustre, ele vai balançar também. Se você não tiver nada disso, cara, a gente pode estar sentado aqui e a gente não vai perceber que tá balançando, porque você não tem referência. Ali no Yacht House mesmo, como são 2 torres e elas são coladas, tem bastante vídeo viralizado. De uma que... uma pra frente e uma pra outra, pra trás, pra frente. Tem vários no meu Instagram, tem vários ali. Por quê? Referência. Você tá lá no alto, você olha pro lado, você vê a torre fazendo isso aqui. Se fosse uma torre só, você olhar pro horizonte, qual que é a tua referência? Você não enxerga. Então, engenharia é sensacional, né? Engenharia é sensacional. E assim, não precisa se assustar nada, porque é normal, entendeu? Normal. Nunca caiu nenhum prédio no mundo por causa de vento ou terremoto, sim, claro. Porque terremoto pode acontecer, enfim. Mas por vento, nunca caiu nenhum prédio no mundo por causa de vento. Nunca caiu. Não chega nem perto dos esforços de um terremoto, por exemplo. Terremoto ainda é difícil derrubar prédio, né?
É porque as construções novos, hoje modernos, elas né? são modernas, exato, elas são Uhum. feitas para isso. Tanto que lá no Chile dá terremoto todo dia, e nunca caiu costaneira lá, que tem Uhum. 300 metros. No Japão mesmo, o Japão ainda ele tá com uma tecnologia daí muito à frente da nossa. Eles chegam a usar amortecedor nas fundações do prédio, nessa ligação entre o prédio e a fundação, porque Caramba. só que lá daí é algo, né, que a gente Sim, nem- sim. que não A gente tem não no passa Brasil. aqui, é. Não passa, aqui não tem. É. A gente tá no meio de uma placa tectônica, então no Brasil, Sim. a não ser que assim aconteça, sei lá, invasão alienígena, nunca vai. JC vai cobrir o evento. Sim, vai. Tanto que eu tenho 34 anos, né? Nunca deu um terremoto, né? É. Deu, você já viu, então. É isso. Se não deu, Sim, cara, pergunta sim, pra tua avó se deu terremoto. Não vai acontecer, né? É verdade. É Acontece, verdade. então. Deixa eu voltar ali um ponto. Aham. Como é que surgiu o Fala JC? Esse Fala termo? JC? É. O Fala JC, na verdade, foi uma mudança de nome que teve no passado ali, que o canal, pra quem lembra dessa época que você falou do vídeo do Cruzeiro, era JC Drones. Uhum. Então, por quê? Porque naquela época, tipo, foi o que me veio na cabeça. Vou Sim. criar um canal e vou colocar o nome JC Drones. Uhum. Só que depois eu percebi que o nome remetia muito aos drones. E não era o que eu queria Uhum. mostrar. Eu não Sim. mostrava drones, eu mostrava cidade e a minha pessoa, né? Então teve uma época ali que um amigo meu falou, cara, muda o nome para o canal ser o foco em você, Uhum. como pessoa, sua imagem. Boa. Que no futuro isso vai fazer sucesso. E E realmente hoje em realmente dia são pessoas, né? Os próprios corretores aí, enfim, é a pessoa, né? Então a ideia foi essa, mudar para Fala JC, por quê? Porque é pra Para cativar É. mais o cliente também. isso, e voltar mais pra minha imagem, o canal não Boa. ser daí o canal de Sim. obra, nada, o canal é do Jefferson, é do E é Fala você JC. falando, fazendo a tua Uhum. análise também. Isso. Tem tua opinião dos vídeos, isso que é legal pra caramba. Então a ideia foi essa, por isso que eu mudei o nome num passado ali, e agora acredito que vai ficar E assim. além das alturas dos prédios que a gente estava Aham. falando antes, quais são os elementos chaves que você utiliza para cativar o teu cliente nos teus vídeos de apresentação? Assim, aí também, claro, a altura principal, com certeza imóveis de alto padrão muito bem decorados chamam muita atenção, isso é fato. Então, um imóvel decorado sempre faz muito mais sucesso do que um imóvel vazio, isso sem sombra de dúvidas, prefiro filmar apartamentos decorados, claro. Uhum. Coberturas, por exemplo, muito boas que tem em Balneário, assim, de 30 milhões, por exemplo, também chama muita atenção. Quando é de um famoso, também chama muita atenção. Sim. Por exemplo, a cobertura do Neymar, já usei muito assim, esse gatilho ali, tanto que eu fui o primeiro a fazer um vídeo da cobertura do Neymar. Depois todo mundo falou da cobertura do Neymar. Até a própria Pascoal TGT começou a usar isso de atributo. Fala, cara, o cara tem uma cobertura aqui, vamos usar, né? Uhum. Então, são pontos assim que de interesse comum, sabe? O público, ele quer saber de coisas que tá no mainstream. Neymar, ele tá no mainstream. Então, se tu falar que o Neymar tem uma cobertura em Balneário, chama atenção. Isso é um critério. Você falar de uma cobertura de 30 milhões, por exemplo, chama atenção por causa do valor. Então, são esses detalhes. Por exemplo, quando lançar esse prédio com a garagem pro carro, vai ser um atributo. Exato. Tipo, cara, ó, posso te vender um apartamento que tu estaciona a tua Ferrari dentro da sala. Você vai tentar Entendeu? visualizar com o drone na área externa do prédio Sim. o carro dentro do apartamento, eu vou, provavelmente, eu né? vou contar um negócio pra vocês aqui que isso ninguém sabe. Eu Opa. não podia nem falar. Primeira mão. Eu posso falar, mas é porque, enfim. Bora lá, a gente gosta disso. Eu tenho um vídeo já gravado desse prédio com um helicóptero que a construtora cedeu, vendo a vista lá da cobertura. A gente já tem um vídeo pronto pra soltar. Isso faz 1 ano e pouco já. Por quê? Porque o vídeo foi gravado na época que ele era pra ter sido lançado, só que daí teve questão da política, que vocês sabem, e não saiu todas as autorizações também, da falta. Então eles seguraram o lançamento. Então o vídeo tá lá guardado, mas já tem toda uma produção, sabe? Que legal. De cara. vídeos legal. pra lançar esse prédio. Porque ele, por exemplo, esse é um lançamento internacional, o pessoal não tem ideia. Sim. Tanto que o material dele é em inglês, não é nem em português. Vai ter em português, claro, mas o foco, por exemplo, principal é em inglês. É atingir larga. Exato. A ideia dele é atingir o público de fora, né? Internacional mesmo. Lógico. Exato. Não que o cara do Brasil não vai ser atingido, óbvio que ele vai, mas o ticket... Ele só que ele vai precisar correr um pouquinho mais porque vai ter pessoas de fora do Brasil Vai. querendo imóveis ali. Exato. A ideia de Balneário é cada vez mais essa, no meu ponto de vista, das grandes construtoras. É você começar a trazer o cliente de fora. Aí você vai me perguntar por quê? Por causa do valor. É simples. Porque hoje um apartamento na planta em Balneário Camboriú Freixo Mar custa 25 milhões. Então, cara, quantos brasileiros têm 25 milhões para pagar?
chega um momento que termina, né? Uhum. Do meu Uhum. ponto de vista. Claro que são muitos milionários e bilionários no Brasil, a gente sabe. É um dos países que mais tem, né? Pessoas ricas no mundo. Sim. Isso é bom, claro, óbvio, é ótimo, né? Mas isso também termina. Uhum. Então, se você abre o leque para pessoas de fora, você aumenta muito a sua gama de venda, né? E daí tem aquela questão que eu sempre falo, que eu conheço alguns gringos que moram ali em Balneário, um português, tem um americano. Quanto que é 25 milhões de reais em dólar? Hum. Entendeu? Então, É 5 milhões. é 5 milhões de dólares. Cara, 5 milhões de dólares é o preço de um apartamento em Miami. Então, Uhum. cara, não é tão fora Uhum. para um americano, É. entendeu? Sim. Se ele vier para cá e ele gostar da qualidade de vida da praia, porque aí se você começa a colocar a comparação em dólar, você muda total, porque quanto que é um apartamento em Nova York numa boa localização comparada com a Avenida Atlântica de Balneário? Uhum. É 50 milhões de dólares. Uhum. 100 milhões de dólares. Tem vídeo no YouTube, é rolê ali de penthouse de Sim. 100 milhões. Aí o cara chegar em Balneário, ele vai ter mais qualidade de vida que Nova York. Ele pode não estar naquele meio. E a exclusividade também. Exclusividade, isso que a gente tá falando, produto que vai ser parecido com o que tem em Miami, com o que tem lá, Uhum. e ele pagar o mesmo preço ou mais barato, É. se ele gostar, por que não? Por que não? Enfim, exato. Assim como é Punta del Este, por exemplo, Uhum. que o cara... Cara, Punta del Este dá pra... Eu não conheço ninguém que mora lá em Punta, mas eu conheço vários brasileiros que têm apartamento lá. Entendeu? Sim, sim. E argentinos, assim como argentinos têm em Balneário. Só, olha, se o cara gosta, o cara é estrangeiro, o cara compra o imóvel. Uhum. Porque ele vai querer ir pra lá passar. Então eu acho que a FG e as consultoras, elas estão vendo isso, sabe? Inclusive na questão dos hotéis mesmo, que Balneário vai começar a ter uns novos hotéis Sim. e tal, que eu Sim. até falei pra vocês antes. De bandeira, na Praia Brava vai ter um Emiliano, por exemplo. Por quê? Porque o cara também pra comprar ele precisa conhecer antes. Então, se ele vem pra cá e ele vai ficar lá no hotelzinho de 150 reais a diária, cara, não vai encantar. Mas se ele vier e ficar no Emiliano, de, sei lá, 2, 3 mil reais a diária, frente pro mar, na Praia Brava, e ele vê um Bravíssima, por exemplo, uma cobertura do Bravíssima de 30, 40, 50 milhões, já muda, né? É Entendeu? verdade. Muda esse encantamento, né? Você tem que Sim. encantar o cliente, não adianta, né? Sim, É uma eu compra. acho que encantar o cliente é a chave de tudo isso. Eu me relaciono ali com algumas pessoas ali, alguns, né, são clientes, enfim, amigos e tal, que eu tô no meio ali, que tem muito dinheiro, assim, na casa do Bi ali. Cara, o cara não compra um apartamento de 50, 60 milhões assim. Eu, tipo, sentei aqui, tomei um café. Ô, fulano, aqui, ó, o material aqui, do Titânio aqui, é 60 milhões. Como que eu pago? Ah, tanto. Não é assim, cara. Tem todo um processo, entendeu? Você tem que almoçar com o cara, você tem que explicar, você tem que ver a forma de pagamento. Ah, vou absorver um outro imóvel. Tem todo um... Não é simples assim, Sim. entendeu? É um processo de encantamento, Sim. entendeu? Uhum. E eu acho que com o cara de fora vai ser a mesma coisa, né? Como é que funciona? Como é que funciona com o teu público quando eles deparam com essas análises, com esse conteúdo de super luxo que você acaba divulgando? Uhum. Existe ali um conflito, pessoas que assistem e se chocam. Como é que elas se comportam nos comentários? Como elas falam contigo? O canal, assim, ele tem um público bem qualificado. Modéstia à Aham, parte ali, legal. tem um público bem qualificado. Até Aham. porque, cara, quando muitas pessoas começam a tumultuar muita coisa, eu bloqueio, né? Na Ah, live lá é. mesmo de Tem final um do ano, procedimento, dá pra então. bloquear ali no YouTube, o cara, ele continua comentando, mas o comentário não aparece mais. Então, Certo. tipo, ele tá falando ali pra ninguém. Então, Certo. assim, começa muito com essa questão de política, essas coisas, enfim, a gente bloqueia. Então, o público é muito qualificado por causa Tá, então você disso. tem um trabalho Não, é que de qualificação. encheu muito o saco, a gente bloqueia. Aham. Tem moderador, inclusive, tem um amigo meu e minha esposa são moderadores lá, elas Legal. também conseguem bloquear. Durante a live mesmo lá do final do ano, eles estavam ali bloqueando o pessoal, a gente bloqueia. Aham. Que eu falei, a gente tá ali mostrando algo, você pode criticar, tranquilo. Eu mesmo sou conhecido por responder algumas pessoas, às vezes o pessoal até não gosta, porque eu sou meio... O pessoal fala que eu sou meio estúpido às vezes, mas é o meu jeito, eu sou direto às vezes, entendeu? Objetivo. Goste ou não é o meu estilo. Lógico. Se o cara tá me seguindo, ele tem que aceitar isso, senão ele para de Sim. seguir, é simples. Sim. Eu sou dessa opinião, cara. Aham. Se eu tô te assistindo, você tem que aceitar o que eu tô falando. Se você não concorda, você comenta ali e eu vou te responder. Mas o teu comentário, se você comentar algo forte, eu vou te responder com a mesma intensidade. O canal é meu, né? Aham, lógico. Entendeu? Exato. Igual, tipo, por exemplo, numa época não pode falar de política. Cara, por que não? O canal é meu, cara. Aham. Eu falo o que eu quiser. Sim. Se eu quiser falar agora de Lógico. brinquedo de criança, eu falo, o canal é meu. O canal é de obra? Mas ainda é meu. Ainda é o que eu decidi, né? Então, você deixa muito claro isso. Eu né, deixo. pro teu Então público. acaba que o público fica bem qualificado, sabe? Uhum. Claro que, falando do público, né?
99% das pessoas, talvez um 90%, não vamos generalizar tanto, que tá ali, não tem dinheiro para comprar imóvel em Balneário. Esses 100 e poucos mil inscritos que eu tenho só no YouTube, mais os 100 mil no Instagram, a grande maioria não tem grana para comprar em Balneário. Mas no meio desses, tem vários caras que têm dinheiro. Por quê? Sim. Porque tem potencial, né? A gente fala. Porque ele assiste os vídeos, ou porque ele tem, às vezes, já comprou um apartamento com outra pessoa, então ele acompanha a obra dele, que ele investiu, ele gosta da cidade, que é um ponto. Então tem um sonho, né? Tem um sonho. Esse é o terceiro. Cara, tem muita gente que acompanha porque tem um sonho de ir pra Balneário. Então, Isso é legal. esse cara é um potencial cliente. Então é aquilo, ele tá ali assistindo, ele comenta e tal, vai que a história uma hora ele compra um imóvel. Então, eu acho que são esses três, sabe? Claro que daí também pode colocar um quarto que são os corretores. Tem muito corretor que me acompanha de fora, muito Sim. mesmo. A corretores te seguem. De fora, tem Legal. muito. De Tipo, fora. cara assim, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Olha. Sul, tem muito. Que Você legal. recebe bastante. E corretores que geram conteúdo também, que também fazem os vídeos Às que vezes inspiram sim, você. às vezes não, Não, Aham. tem bastante gente que começa canal por causa de mim, tudo aquela Olha história. só. Tem, Olha só. direto o pessoal comenta. Mas o pessoal de fora também assiste, por quê? Porque realmente o mercado de Balneário, falando só. A gente pode colocar a região toda, mas eu gosto mais de Balneário. Ele é uma vitrine para muitas pessoas, assim, tipo, o pessoal de fora. Eu falei pra vocês que eu fui pra Goiânia lá um tempo atrás. Cara, lá em Goiânia ali na região Rio Verde, ali, enfim, aquelas regiões ao redor ali, os caras vendem apartamento de 250 metros, 300 metros por 2, 3 milhões. Nossa. É 10, 12 mil reais o metro. Aí, cara, aí eu chego pra um cara e falo que eu tô vendendo a 50, 60 mil reais o metro em Balneário, o cara fala que eu sou mentiroso. Então, mas é a verdade, o mercado de Balneário é uma vitrine para todos. Por quê? O cara que tá lá construindo lá em Rio Verde, você acha que ele não quer vender o metro quadrado dele a 50, 60 mil? Ele quer também. Ele só não consegue ainda. Então ele se espelha onde está vendendo. Aonde que está vendendo? Em Balneário. Mas JTC, né? tem alguns assuntos no teu canal também que geram polêmicas sobre a cidade, tu não Gera. acha? E a minha pergunta é assim, vale a pena ser polêmico para gerar engajamento? Eu acho que vale, sim. Eu acho que vale até porque você peneira. Isso que eu falei, você filtra, né? Quem você tá te acompanhando ali, sabe? Tipo, algumas coisas... às vezes eu falo, depois eu me arrependo e tal, é normal, né? Mas depois que eu postei, eu não tiro. Não tem papas na língua. Não, então, enfim. Mas eu acho que é bom, assim, tipo, eu acho que dá Só que originalidade, né? Dá uma sim. veracidade no conteúdo. Isso já me falaram várias vezes, tipo assim, cara, eu te sigo porque eu gosto do que você fala. Então, cara, é isso, entendeu? É o E as ser. pessoas querem real, né, Real, cara? isso. É que hoje em dia a gente vive, como eu falei aqui no começo da minha criação, cara, eu fui criado raiz, cara, entendeu? Você brigava na rua porque você olhava pra cara do moleque lá, você não gostava, entendeu? Ou tava jogando bola, te dava uma rasteira, então... Hoje o mundo, ele tá muito assim, você não pode falar isso, tipo assim, você não pode falar que a praia de Balneário tá poluída porque, cara, o fulano, ciclano não vai gostar porque ele é construtor. Cara, não é assim. É muito mimimi. A praia tá poluída, cara, então a gente tem que falar, entendeu? Que a praia tá poluída. E ele tem que cobrar também o construtor, entendeu? Quem é o responsável, por que a praia tá poluída, porque... enfim, uma polêmica, por exemplo, por que a fiação do centro de Balneário Camboriú não é rebaixada ainda? A gente tem que cobrar, entendeu? Tem que cobrar, porque, cara, como que o cara vai vender um apartamento de 30, 40 milhões numa cidade que os fios é igual Quebra a experiência, uma cara. favela? Exato, Você uma tá favela. vendendo pro cara aqui de Isso. Nova York pra comprar aqui, de Miami pra Cara, comprar aqui, não ele dá. chega esse fio Isso. aqui, né, Aí cara? o cara Pô. vai pra Miami, pra Orlando, a fiação é toda rebaixada. Cara, Olha, não... agora eu vou até abrir. Até minha cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, a fiação é toda... pois é. Olha aí. Exato. Não, e tem vários casos por aí que você tem. Gramado, cara, Gramado recebe mais ou menos a mesma quantidade de turistas do que Gramado é Balneário. sensacional. Sim. E as ruas, claro, não é a cidade toda, mas os principais locais é tudo rebaixado. Tudo Isso é Você não legal. rebaixado. filma em Gramado de vez em quando? Cara, eu já fui algumas vezes pra lá, mas nunca tive assim. É que não tem altos, mas Gramado é o diferente. luxo também, o requinte lá é também Inclusive, eu extraordinário. tenho clientes ali, por exemplo, o Kiko, que é o dono ali do Grupo Oceânica Aquário, né? Tem o aquário, essas atrações turísticas, eles têm lá, né? Eles me convidam direto pra ir pra lá e tal, mas acaba que é difícil. Eu recebo muito convite pra filmar em muitos lugares. Só que, felizmente, não dá pra filmar tudo, né? Claro, Essa que é, claro. tipo, esse vídeo até que tá passando aqui, que é de São Paulo ali, tu vê, eu fui lá em São Paulo, o pessoal me convidou. Então, a gente acaba filtrando, sabe? Legal. Mas geralmente é pela altura. Esse pessoal de Goiás também que tá construindo lá, esses caras de Goiás lá, que é a DSA Engenharia, o nome da consultora, os caras estão fazendo um prédio de mais de 200 metros de altura na cidade de Rio Verde. Então, assim, cara, como que eu não vou ir filmar? Sim. Entendeu? Tipo, cara, o cara... Pra região é disruptivo, né? Cara, a cidade só tem casa, velho. Eu pousei lá, assim, ó, tu olha assim, ó,
Não tem nenhum prédio, cara. É casa, 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 casa. Daí é onde eles estão construindo. Tem umas 5, 6 torres só dos caras. Foda. Então, o cara é visionário, velho. É. O cara é tipo um Elon Musk lá do interior, entendeu? O cara tá fazendo um prédio numa cidade que é pequena, que as cidades são pequenas. 100 e poucos mil habitantes, o cara tá fazendo um prédio de 200 metros, cara. Cara, Entendeu? destaca, né? É, É destaca. tipo Los Angeles, né? Exato. Você tem aquele isso. mar de casas, né? Daí no meio tem um bolinho de prédios, Isso, né? porque, claro que o cara quer construir para ganhar dinheiro, tudo aquilo, como qualquer pessoa, né? Empreender, né? Mas o cara é visionário, cara. A verdade é essa, entendeu? Tipo, é que nem a FG vai fazer com o Triumph Tower, cara. É visionário. Porque eu sempre falo, quantas pessoas tem, quantas empresas tem no mundo hoje construindo acima de 500 metros de altura? Entendeu? Aham. Dá pra contar nos dedos. Sim, sim. São pouquíssimos. Então, se o cara tá entrando nesse grupo seleto, ele é visionário, no meu ponto de Sim, vista, entendeu? É lógico. igual falar do Elon Musk. Quantos caras que estão conseguindo lançar o foguete e fazer ele voltar e reutilizar? São pouquíssimos. Não, o Elon Musk é um capítulo à parte da humanidade, né, Isso. cara? Então, mas a construção civil, ela também é que não Sim. tem tanto brilho, mas é que a gente tava falando, para construir um É prédio que não assim, tem tanto alcance ainda, mas eu Não, acho mas que tá se trabalhos tornando. como o seu estão É, fazendo é isso acontecer. Isso, é aquilo que a É. gente tá falando, porque É. não é fácil. Até tem uma... Eu queria mais uma água também, então, por favor. E eu também queria É. uma. Até a gente estava falando aqui da complexidade. Ali no canal, quando eu comecei a divulgar ali essas obras do Triumph Tower, que vazaram, né? Vazaram, por isso que a gente começou a divulgar. Já tem mais ou menos 1 ano e pouco, 2 por aí. E muita gente me cobra, até na rua. Ah, que você mentiu porque o prédio não vai sair. Ah, isso eu recebo direto comentário. Ah, não sei o que. Ah, não vai sair. Ah, a consultora não pode fazer. Ah, é mentira. Você está fazendo isso só para ganhar visualização e tal. Por quê? Porque as pessoas elas não têm o conhecimento da complexidade que é Que é a burocracia só o documental. projeto, cara, para fazer um prédio desse, cara. E são vários órgãos que tem que aprovar, não é Isso. só a prefeitura, tem várias questões. Esse empreendimento ele só não saiu ainda porque ele não tem uma das licenças. Uhum. Ele falta uma das autorizações. Aí, cara, 2 anos para sair uma licença. A burocracia Brasil, governamental, né, cara? Aí, Sim. cara, É. o prédio, eu tô mentindo? Não, cara, eu não posso acelerar o governo, é a burocracia. E o Exatamente. projeto estrutural de um prédio desse demanda muito. Tanto que o calculista estrutural que está fazendo o projeto, ele é americano. Aham. E ele já veio para cá 2 ou 3 vezes justamente porque ele está trabalhando no projeto estrutural. Então não é algo assim que tipo, eu acordei hoje, amanhã eu tô fazendo um prédio de 500 metros. Se fosse assim, eu fazia um prédio, tu fazia, pronto. É isso. Então, demora. Sim. Algumas pessoas não entendem isso, sabe? O cara Sim. acha que o vazar é legal, porque dá muita view, mas tem esse ponto negativo. Para a construtora também, Lógico, inclusive, né? lógico. Até esse vazamento ali foi na prefeitura que vazou. Tenho A certeza. prefeitura. Vazou. Não ela, né? Alguém da prefeitura. Alguém da só pra prefeitura. ficar claro. Sim. Eles protocolam. É porque tem um processo, né, para você aprovar um grande prédio em Balneário, como que funciona? Vale para Itapema também, enfim. Você tem toda uma burocracia, né? Lá, enfim, de compra de terreno, enfim, aquela história toda. Mas o primeiro passo tem que fazer o estudo de impacto de vizinhança, né? Que é o EIV. Então, é um estudo ali que tem umas 500 páginas. Você contrata um escritório de engenharia para fazer o estudo. Ele analisa a altura, o impacto de trânsito, impacto de sombra na praia, de pássaros ali, enfim, tudo. Sim. Isso, impacto de vizinhança. Como que o canteiro de obra vai se comportar para o caminhão não ficar estacionado, por exemplo, na Avenida Atlântica quando ele estiver descarregando. Esses detalhes, é para mitigar os impactos. Quanto de água esse prédio vai consumir, quanto de esgoto ele vai gerar, se vai precisar de uma estação de tratamento, a parte, se não vai. É estudo de impacto de vizinhança. Esse processo, quando começa para fazer um prédio, é o primeiro, e ele é protocolado lá na prefeitura. Uhum. E esse processo ali, ele tem que ser público. Então, quando protocola lá, ele vai para um site da prefeitura que todo mundo tem acesso, é um link. Aí ali ele se torna público. Então, esse é o vazamento, digamos assim. Entendi. Só que nesse estudo aí, na época, a consultora protocolou, o cara que fez, acabou colocando umas imagens da torre sem querer. E não é obrigatório você colocar as imagens do prédio. No estudo de impacto de vizinhança, você não está analisando a arquitetura do prédio. Você está analisando impactos. Então, você não precisa ter nenhuma foto do prédio. Você só precisa ter um esqueleto. Sim, só. só que ele colocou e acabou entregando Sem muita querer. coisa. Aí acabou vazando ali. Sim. Exato. Ele entregou mais. Eu não sei se foi proposital ou não foi. Aí acabou que vazou, enfim. Porque só com o estudo de impacto de vizinhança, todo prédio é feito isso e geralmente a gente faz vídeo e tal, não estoura tanto. Mas esse daí, cara, aí tinha as fotos aí, aí... E aquilo é um prédio de 500 metros. Então, Sim. entendeu? Não tinha As pessoas querem saber, querem né? saber, exato, entendeu? Cara, tem uma coisa que eu já falei em vários podcasts, assim, muita gente não presta atenção. Mas Balneário hoje já tem turismo para ver prédio, tá?
Tá brincando. Tô te falando, tô Não, te falando. sério? Um dia eu vou gravar um Conta vídeo mais disso. sobre isso. Sério, um dia eu vou gravar um vídeo disso, cara. Sério, Turismo eu vou pra ver gravar. Tô prédio. te falando. Um dia eu vou gravar um vídeo que tem gente que me manda mensagem Qual é o falando: eu perfil fui do pra público? Balneário Ah. pra ir ver o Yacht House, cara. Nossa. Tô te falando, eu tenho mensagem. Por Tá quê? brincando. Exato, porque, Que cara, você sensacional, imagina que cara. um cara lá do interior, vamos colocar de Chapecó, por exemplo. Até Aham. que Chapecó agora tá construindo uns prédios altos. De 20 andares. Não, tem uns de 40 já lá em 40? Chapecó agora. Ó. Tem uma consultoria de lá, chama Ilha de Obras, tá fazendo uns prédios altos lá. Show de bola. Então o pessoal tá vindo pra Balneário pra construir também. Legal. Mas é que nem carro esportivo, cara, é a mesma coisa. O cara, eu morava em Francisco Beltrão, você não vê BMW na rua, cara, quando você é criança. Você não vê Audi, você não vê Ferrari. Aí o cara mora lá, o prédio é a mesma coisa. O cara é acostumado a ver casa e prédio de 3, Sim. 4 andares. Aí o cara chega aqui, eu tô falando de uma pessoa que não viaja pra fora, tá? Uhum. Que fique claro. O cara que viaja pra fora muda. Não, pessoas que têm um foco, trabalham muito aqui, sim. vivem o mundo E só aqui. uma e tal. classe social, né? É. A gente pode dizer assim, que ainda tá ascendendo ali. O cara ainda não consegue viajar para os Estados Unidos, uma Aham. Europa ali, uma Ásia. Cara, o cara chega aqui, o cara vê um prédio de 80 andares, velho. E ele consegue pegar um ônibus, um carro e vir rodando. É isso que eu falo. Então o cara vem pra ver isso. É isso, o cara não vem pra ver a praia, o cara vem pra tirar foto na frente do Yacht House, Sim, cara. sim. Pra ir lá, voltar pra casa e mostrar pro primo dele. Olha aqui, ó. Eu tirei foto na frente do maior prédio do Brasil. Olha só. Entendeu? É isso. Inclusive, se tivesse um mirante num desses prédios aqui, cara, ia ser espetacular. É um mercado aí. É um Sim, mercado. sim. A Verdade. FG vai lançar um com mirante É. em breve aí. Aham. Com mirante, passarela de vidro, Legal. tudo isso. Então, cara, tem turismo de prédio em Balneário hoje. Legal. O cara vem pra tirar foto. Presta atenção, o pessoal que tá assistindo, caminha na rua nessa época de turismo e olha, cara, o pessoal caminha olhando pra cima, cara. Interessante. Ali cara. na Barra Sul. Aham. Anda, puxa o celular assim, tira foto e tal. Aham. É uma Olha atração que legal. turística, entendeu? Lógico, É- lógico. Tudo que não tem na cidade do cara é uma atração, né? Sim. Né? Você falou antes que muitos corretores te seguem também, né? Aham. Mas me diga, eu sei que esses corretores, eles geram muito conteúdo também, fazem vídeos de apartamentos, divulgam também a cidade. Uhum. E no teu ponto de vista, uma dica para os corretores que nos assistem, qual é o ponto que eles mais erram nessa construção desse material, dessa divulgação deles? Cara, eu vou falar por experiência própria, né? Eu acho que o corretor, o maior erro dele é só postar imóvel, do meu ponto de vista. Só, tipo assim, achar que o Instagram dele é um portal imobiliário, do meu ponto de vista. E não mostrar outras coisas, entendeu? Boa. Tipo, ponto turístico, lifestyle da cidade, curiosidades, esses detalhes. Eu acho, não sei. Eu acho que fica maçante, sabe? Tipo, tem alguns Instagrams que eu sigo alguns corretores que aparece pra mim ali, que, cara, eu pulo na hora, porque eu sei que o cara tá mostrando outro vídeo igual de outro E- No apartamento. máximo ele mostra a vista da Uhum. janela, da sacada. Cara, é isso que eu falo. É o encantamento. Você não Uhum. vende o apartamento de 20, 30 milhões só mostrando o apartamento. Você vende a cidade Você vende toda. toda, é um conjunto, é a conjunto. segurança, É. é o que tem o entorno. Cara, qual que é a localização? Tem Uhum. corretor que faz vídeo e nem mostra a localização, o cara não fala o endereço. Aí Sim. o cara tá lá dentro do apartamento. Cara, eu sei onde o Yacht House fica, eu sei aonde o One Tower fica. Pela vista, eu sei mais ou menos o apartamento, mas o cara que tá no Mato Grosso, ele não sabe. Não faz ideia. Entendeu? É isso. Então, Sim. cara, faz um vídeo da região também, que é o que eu faço. Uhum. Anda de bicicleta e filma, cara, e dá muito engajamento, dá muita coisa. Sim. Porque o cara tá vendo o que tem na cidade. Qualidade de vida, por exemplo, pode você poder andar em Balneário com o celular ali, ninguém te rouba. Cara, tem uns casos, tem, como toda cidade, mas é bem mais seguro do que a grande maioria. Então, eu acho que o corretor, ele erra quando ele não posta, não diversifica o conteúdo até. Tem cara que tem medo de aparecer, né? Eu acho que isso aí já passou faz tempo, entendeu? Sim. Eu, pelo menos pra mim ali, funciona muito bem a minha imagem ali, aparecer. Cara, cliente já veio falar comigo, eu sentado no café, o cara tá passando na rua assim, e daí ele passa caminhando assim, ele olha, porque acontece muito comigo. O cara olha, só que ele não reconhece de cara ou fica com vergonha. E ela é uma mulher, ela passou assim, ela andou mais uns 30 metros, daí acho que ela tava com uma sacolinha de mercado, aí ela voltou. Tu não é o JC? Aí eu falei, sim, não sei o que, prazer, não sei o que, é que eu vejo teus vídeos e tal. Aí, eu tô querendo comprar um apartamento frente ao mar. Olha aí. Olha, pra você Cara, ver, ótimo. né? Se eu não tivesse aparecido ali, Ah. tudo isso, ela não saberia quem eu É sou. lógico. Sim. Isso que eu falo. Então, pessoas negociam com pessoas. Com pessoas. É isso, Uhum. entendeu? Então você disse que priorizar, então,
todo um todo e não somente o imóvel, isso seria essencial para a dica É. para o corretor. Eu acho que sim. Inclusive, eu vejo alguns corretores aí que já fazem isso, assim, aparentemente funciona bem, claro. Tem até algumas corretoras mulheres que aparecem muito e tal, a mulher é bonita, aquela história combina com o imóvel. Eu acho que chama atenção, entendeu? Chama atenção. Claro que também quando o cara aparece muito também, eu acho que daí tira o foco. Aqueles vídeos mesmo de imóvel, assim, que o corretor fica caminhando por dentro muito do imóvel, ele aparece muito. Eu já não gosto, porque eu entrei para ver o imóvel. Lógico. Sim. Então, eu gosto, mas aí eu tô falando do meu gosto, né? Fazer uma apresentação inicial, você aparece, aí você filma o imóvel, entendeu? Mostra a localização, sei lá, aqui é perto do Passeio São Miguel, aqui tem um restaurante, aquela história toda. E daí você tira um pouco o foco de ti, né? Mas esse é o meu estilo, não sei, né? E uma Enfim. coisa que eu acho que é um tempero sensacional é que você fala um pouco dos problemas da cidade e você fala de uma forma construtiva. né? Isso eu falo muito. Só que é muito bom isso, porque imagina só, o cliente está olhando ali, ele está tendo uma noção real da situação da cidade. Quando o Exatamente. corretor só fala que é maravilhoso, que é lindo, é Que- tudo perfeito, cara, isso não... As pessoas querem verdade, né? Querem um pouco de realidade. Eu, assim, eu já fui muito criticado, já arrumei briga com construtor, enfim, porque por falar, tipo assim, não é problemas, mas assim, o que tem que melhorar, é aquilo que a gente tava fomentando. Tipo, por exemplo, vou dar uma ideia aqui, tem construtor hoje que ainda constrói hoje, coloca aquela janelinha pequenininha no banheiro ali, cara, não dá, né? Cara, já dá pra colocar uma janela maior, entendeu? O cara vai fazer a janela do quarto lá, hoje em Balneário, tô falando no alto padrão ali, né? 3, 4, 5, 6 milhões. Não tem persiana na janela, cara, por exemplo. Porque assim, eu me baseei em produtos melhores, isso é a régua. Eu já fui para São Paulo, por exemplo, conheço o alto padrão de São Paulo, conheço o alto padrão de Curitiba. Então, se você quer cobrar, Curitiba vende um metro de alto padrão a 12, 13 mil reais. Como que vai ser melhor do que o Balneário? Não dá, né? Tem que ser. E tem cara que vende em Balneário padrão menor do que vendido em Curitiba, como o altíssimo padrão de Curitiba. Então, tipo, por exemplo, ar-condicionado central. Cara, em Curitiba, Estados Unidos, é inadmissível você instalar um Sprint em alto padrão nos Estados Unidos, por exemplo. E aqui em Balneário, você sabe que tem casos que ainda vende com um Sprint, cara, na parede, que fica horrível. Então, são detalhes que a gente tem que... É uma crítica construtiva, entendeu? Com Só que tem certeza. gente que não entende, né? Infelizmente. Tipo, a questão dos fios, né? Só que a gente tá falando para ajudar, né? Isso também já me falaram, é um feedback de clientes, amigos e tal. Cara, eu gosto porque você fala... Fala real. Você É fala real. a realidade. Tipo, o fio ali, ó, tá até passando aí na TV, né? O fio ali é ruim. Quando, tipo, por exemplo, eu reclamo muito até, né? Que a Avenida Atlântica de Balneário, Eu ia fazer essa pergunta. ela tá saturada, né? Só com duas... E o trânsito, com tem duas, solução? então, não com duas tem? faixas que a prefeitura não resolve, a mobilidade. Então, são pontos na cidade que tem que melhorar. A administração de Balneário, ela é muito boa, mas ela tem que melhorar. É simples, em alguns pontos, né? Enfim, não é uma crítica à pessoa e tal. Cara, eu gosto do Não. Fabrício e tudo, mas tem alguns pontos que tem que melhorar. É que, infelizmente, é Brasil. A cidade é muito boa, ela é animal a cidade, mas ela tem problemas como qualquer cidade. Até tem gente que vem falar, pô, você fica vendendo Balneário como uma cidade perfeita. Cara, nunca falei que Balneário é perfeito. E nunca vai ser. Até porque não existe cidade perfeita nem fora do Brasil. Exato. Não existe, entendeu? E mais alguns pontos aí que você percebe que são desfavoráveis para Balneário Camboriú. É que assim, esteticamente falando, com certeza é a fiação elétrica, né? Horrível, que tem que ser rebaixada pelo menos no centro. Isso é, no meu ponto de vista, né? É o fato, um dos piores. Aí, o trânsito, sinceramente, assim, eu não acho tão ruim. Mas, claro, tem pontos que tem que melhorar. É que o trânsito é pontual na temporada, né? Fora da temporada, pra gente que mora aqui, não é tão ruim assim ali. Balneário Mas já foi pior. já foi né? pior, é que foi feito algumas obras ali e algumas tal. coisas, Isso. né? Então, assim, revitalização da Atlântica que está sendo feita era um ponto, né? Que o calçadão, ele é aquém aos imóveis que estão ali, né? Tipo, não condiz, né? Você vai pra uma, sei lá, Fortaleza, por exemplo, é muito melhor e os imóveis não são tão caros, enfim. Miami, enfim. Então, a revitalização ali vai resolver um dos grandes pontos, que inclusive na revitalização vão rebaixar a fiação. Então, é um ponto. Eu acho que a questão, o restante, tipo, segurança é muito bom, tem que manter Vamos qualidade aumentar de vida. mais uma faixa de trânsito ali? Vão botar só uma faixa de ônibus, né? E uma faixa de serviços, ônibus. né? Ah, tá. Serviços barra Certo. ônibus, né? Ah, tá. Que, cara, isso que é um dos pontos que eu já cobrei, né? Eu acho errado deles não fazerem a avenida mais larga. Mas é aquilo, eles estão priorizando o pedestre e tal. Eu entendo os dois lados. É que no passado lá, era pra... No lugar dessa faixa de ônibus, era pra ser um VLT.
que é aquele veículo Sim, leve sobre sim, trilhos sim, lá, igual sim. tem no Rio de Janeiro. Aham. Cara, Estados Unidos tem muito disso, Europa, né? Que é um veículo elétrico, impacto ambiental zero praticamente, silencioso, piso rebaixado, e ele ia resolver muito a questão da mobilidade. Ele ia ficar dando volta na Atlântica e Brasil ali, Nossa. ia ajudar muito. Ele não para em sinal, né? O sinal fica verde pra ele, aquela história. E no decorrer eles tiraram. Então eu fui um crítico contra isso, que eles vão colocar o ônibus em vez do VLT. É um ônibus elétrico, parece que vai ser, mas não é igual um Tem a VLT. mesma Não fica tão, praticidade, e não fica tão bonito, aquela história toda, Lógico. exato. Cara, meio que aquela história, não dá pra colocar o VLT, vamos remediar aqui e vamos botar um negócio É mais o meio simples. termo, né? Enfim. Mas a gente sabe que eu reclamo, mas às vezes eu entendo, né? É questão Nem tudo política. dá pra fazer, né? Nem Sim. tudo dá pra fazer, exatamente. Por quê? Porque é Brasil, é complicado. É. Aí, por isso que é um ponto positivo da prefeitura, eu digo, ela nesse ponto ela contorna bem às vezes. Tipo, por exemplo, agora na revitalização, que ela tá fazendo uma parceria público-privada, né? Com as construtoras para a construtora revitalizar um trecho. Então a FG já está fazendo o primeiro e as outras vão fazer os outros. São 18 trechos. Nisso eu tenho que dar os parabéns para eles, porque realmente a obra é uma obra de 300, 400 milhões. Se fosse esperar dinheiro do governo, cara, não quer acontecer. Nós íamos morrer tudo. Mas uma das coisas mais admiráveis de Balneário é justamente essa conexão entre o público e o privado, né? Nos projetos. Isso vai muito bem. É. Se o Brasil inteiro se espelhasse em Balneário, cara, as coisas iam para frente. Exatamente. É que assim, é aquela história. Querendo ou não, o privado hoje, né, aqui no sul, assim, né, ele cansou, né, de esperar, né, o governo, que não resolve. O governo, eu digo daí federal, porque né, às vezes nem a prefeitura não tem grana, ela não recebe, ela vai fazer o quê, né? Sim. Então, vamos resolver, que nem o caso da ponte ali no Rio Grande do Sul lá, que caiu, em 90 dias os moradores construíram uma nova, né? Vocês viram isso aí? Mais Sim. ali no Rio Grande do Sul, né? Mais Sim, barato do que ia ser. Exato. Aquela com estrutura pra de cima. ferro. É, de Isso. ferro. aham. Então, eu acho que em Balneário é a mesma coisa. Tipo, as construtoras assim, cara, tô cansado de esperar a grana do governo para revitalizar a Atlântica. E para mim continuar vendendo imóvel aqui caro, eu preciso revitalizar. Então, cara, vamos dar um jeito que fazer uma parceria público-privada e vamos resolver. Entendeu? Claro que tem que ser bom pros dois, né? Que é o caso também da outorga onerosa ali, para construir mais alto, a prefeitura precisa de dinheiro, ela criou aquela lei lá no passado que o consultor paga e pode construir mais alto. Isso, do meu ponto de vista, foi o que revolucionou a construção civil em Balneário, as outorgas, né? Porque sem elas, hoje, nada disso estaria de pé ali, né? Sim. Algumas Sim. pessoas acham que é errado, que é uma forma de, tipo, o construtor burlar e tal, construir mais alto, mas, no meu ponto de vista, é o que foi Deu o estrutura, ponto, né? exato, foi o ponto de partida. Por quê? Porque sem o dinheiro da construção, a cidade não seria o que é hoje. É. Tanto que, assim, é só você observar que as cidades vizinhas todas estão implantando outorga onerosa. Justamente por quê? Porque o dinheiro da outorga vai para obras de infraestrutura na cidade, é obrigatório, né? Que é avenidas O novas. destino É obrigatório. Tem que ser obrigatório. aham. Então, cara, não dá. Eles dizem, a gente não tem dinheiro, a gente precisa de dinheiro de algum lugar. Como que a gente faz? A gente pega da construção civil e, em troca, a gente deixa o cara fazer um pouco mais alto, um apartamento um pouco maior e funciona. E, enfim, é isso, é uma parceria Sim. público-privada que dá certo. Isso pode ser errado aos olhos de algumas pessoas, mas cara, os números estão aí para contar, né? Balneário é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, qualidade de vida, metro quadrado mais caro do Brasil. Enfim, cara, a qualidade de vida é impecável, né? Pode ter os problemas, tem um roubo, um negocinho ali, mas, cara, não chega mais nem aos pés do restante do Brasil, né? E o banho da praia? O banho é um problema. A praia, infelizmente, faz 2 anos que ela tá imprópria para banho, né? Inclusive, eu tenho vários amigos aí, clientes que têm apartamento aqui, não tomam banho na praia, né? O cara tem barco, por quê? Porque ele mora aqui, porque ele gosta da cidade, mas ele pega o barco na marina e vai tomar banho lá em Bombinhas, Porto Belo, enfim, outro lugar, porque não dá. Infelizmente, é um dos grandes problemas também a poluição da Praia Central, né? Que é só na Praia Central. Por causa do esgoto, né? Infelizmente, a rede de tratamento de esgoto da cidade ela é muito boa, 90 e poucos % de abrangência, mas a estação de tratamento estava com problemas, então não estava dando conta de tratar o esgoto. E o esgoto que vem de Camboriú também, né? Que É o principal problema, eu acho que é até os Camboriú, os né? dois, Ah, a tá. estação de tratamento e o esgoto que vem de Camboriú. Camboriú não tem nenhuma estação de tratamento de esgoto. Ou seja, Joga tudo 100% no do rio. esgoto ou vai para uma fossa séptica, né? Ah. Que se infiltra no lençol ali, enfim, ou vai pro rio, né? Inclusive tem vídeo no meu canal lá em Camboriú filmando o descarte de esgoto no rio Camboriú. Você vê em vários pontos lá. Só procurar bem lá que você vê. Sim. Então, isso é uma ineficiência do poder público, né? Uhum. Camboriú alega que não tem dinheiro, aí não faz. E Balneário também não faz nada para resolver, porque
é aquela história. Balneário poderia fazer uma estação lá. Basta você fazer um acordo ali, enfim, Lógico. entre os dois municípios, né? Entre o Ministério Seria até Público. o mais sensato, né? É o mais sensato. E é o que tem que ser feito, Yeah. porque realmente Camboriú não tem grana. Se Yeah. você esperar por Camboriú, cara, tu imagina uma cidade de 100 e poucos mil habitantes que não tem 1 metro de rede de esgoto. Yeah. Se não fez até agora, não vai fazer Não, mais. e até porque Balneário precisa de Camboriú, Precisa né, da pra praia sobreviver, limpa. né? Precisa. Até porque é uma cidade que detém aí, dizem que é uma cidade dormitório, né? Muita gente de mão de obra mora Sim, lá isso. e serve os seus Uma entrega os depende da serviços. outra, na verdade, né? Exato. A água que a gente bebe em Balneário vem do rio Camboriú e é coletada dentro de Camboriú. De Camboriú. Sim, porque Balneário não tem nenhum manancial. Então, por exemplo, sim. se, sei lá, der uma briga aqui, brigaram, pode ver, fica sem água. Balneário depende 100% da água de Camboriú. Então, é que aquilo são erros, né, do passado, que no meu ponto de vista, que foi separar os dois municípios, né? Nunca Balneário e Camboriú devia ter sido Nunca separado. deveria né? ter se separado. Claro, entendeu? É isso, cara, porque não existe sentido nenhum em ser dois municípios. Ali. É só pra ter mais uma prefeitura, mais um monte de vereador, porque, cara, Alguns políticos do passado aí, né? um município coexiste, um necessita do outro, Um é diferente necessita do de outro. Itajaí e Balneário. Cara, se Balneário sumir do mapa agora, não afeta Itajaí diretamente. Vai afetar algumas coisinhas, mas uma não precisa da outra, entendeu? Então, é complicado, sabe? E eu acho que o problema do esgoto ainda vai se arrastar por muitos e muitos anos, infelizmente. Eu acho que vai chegar um momento assim que, sei lá, vai estagnar talvez até as vendas, alguma coisa assim, porque a praia vai estar tão poluída que o cara vai falar, cara, eu não vou mais investir aí porque tá muito ruim, não acho que não vai vender. Aí talvez alguém faça alguma coisa, sabe? Porque é inadmissível, né? Você vai, por exemplo, a Miami, cara, a água do porto de Miami dá pra tomar banho. Né? Lá no porto de Miami, que é um lugar conhecido por ser, né, um local lá que recebe 10, 12 navios por dia de transatlântico, a água é limpa, cara. Então, dá pra resolver, né? Uhum. Dá pra resolver, basta querer, né? E daí a cidade de praia, o maior atrativo dela tá poluído. Tá Sim. inativo. Exato, E é difícil, né? Só que não é de agora, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar horas falando, é histórico, né? Balneário, você sabe? Que não é de agora. Década de 50 a praia já era poluída. Aí foi tentando resolver. Às vezes melhora, às vezes piora. Tem que vai e volta, né? JC, e falando sobre isso, você acha que a revitalização da praia, né, a orla, enfim, foi um bom momento agora focar nessa revitalização dessa magnitude toda? Ou tu acha que talvez deveriam ter pensado em outros aspectos antes, em outros projetos mais importantes, incluindo até essa questão ambiental da água inapropriada, sabe, para banho? Assim, a obra ela é importantíssima, sem sombra de dúvidas. Eu acho que ela tem que ser feita sem sombra de dúvidas, está sendo feita ali e realmente vai ficar muito bom. Mas o ponto do esgoto, no meu ponto de vista, é mais importante. Se eu pudesse, eu teria resolvido esse problema primeiro. Até porque ele custa menos do que... Então, né? É um ponto. Então, eu ainda acho que a praia alargada, não revitalizada, mas própria para banho, é melhor do que a praia revitalizada imprópria para banho. Né? Mas é aquela história. Sei, talvez eles ainda vão resolver. Agora a gente vai ter mudança de administração esse ano, né? Tem eleição e tal. Talvez o próximo prefeito foca nisso. É que ali para resolver o esgoto não é difícil. Só que você precisa colocar uma equipe trabalhando nisso, focada ali por uns 4 anos. Aí o cara resolve. Porque a EMASA, né, que é a Companhia de Águas lá de Balneário, ela é superavitária. Sobra dinheiro todo ano dela. Você pode procurar na internet ali. A prefeitura retira dinheiro da EMASA todo ano. Tipo 30, 40, 50, 60 milhões. Cada vez, 80. Então, se esse dinheiro, em vez de ir para pagar outras coisas, sei lá, cargo comissionado, por exemplo, fosse revertido para fazer rede de esgoto em Camboriú, por exemplo, faz um acordo e faz a rede de esgoto. Cara, tem que resolver. O que precisa para resolver? Isso. Resolve. Por isso, eu acho que tem que focar, né? Foca e resolve. Só que é complicado a gente falar, né? Mas a revitalização, e é a verdade, a revitalização, ela parece, né? Parece. Daqui 4 anos vai estar lá lindo, maravilhoso, fazendo evento para inaugurar aquela história. Faz rede de esgoto lá em Camboriú. Ninguém fala. Não aparece, cara. Esse que é o problema. É o problema do Brasil, infelizmente. Tudo que está embaixo da terra, e não é só em Balneário, não aparece. Então, é igual porque asfalta tanta rua perto da eleição, né? Porque o asfalto aparece, o cara vê a rua dele asfaltada linda lá, ele vai lá,
cara, é bom. Pode ser uma casca, né? É isso aí. Então, infelizmente, o esgoto é esse. Só que eu acho que vai chegar um ponto que eles vão ver que tá tão ruim que eles vão falar, cara, agora a gente vai ter que resolver. Senão vai... Atraiu tanto público e E muita eu crítica, acho que né? a própria pressão também da construção civil e do grupo do turismo da cidade, os hoteleiros, as atrações turísticas, tipo esse que eu tô falando, do aquário, enfim, roda gigante, teleférico e tal. O cara vai chegar, cara, ó, Mas não tá tão organizado, parece, ainda esse pessoal pra pegar junto com a prefeitura nesse então, ponto, o né? pessoal do turismo não tá, exato. Eu acho que se juntasse o pessoal do turismo, hotel e tal, e mais à frente da construção resolvia. A construção civil, ela é muito forte, ela unida, ela é muito forte. Tanto que o projeto, né, da reurbanização, quem pagou foi a construção civil, né? Vocês sabem disso? Olha. Sim, foi pago, foi feito, foi juntado. Tem um instituto em Balneário que chama Instituto Mais BC, que é o mesmo instituto que agora tem em Porto Belo ali. Eles juntaram ali, as consultoras. Então eles se sim. juntam. No Perequê. No Perequê, tá. isso. Eles se juntam e cada Não, construtor isso foi sensacional. doa um pouco. É. O projeto custou R$1,5 milhão lá, do Índio da Costa. E as consultoras que pagaram, não teve, porque a prefeitura não tinha dinheiro para pagar. Então, os consultores malvadões, os que acabaram com a praia, estão pagando obra para a prefeitura, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que vai chegar um momento que a construção civil vai se unir mesmo e falar, cara, vem cá, prefeito, seja quem for, cara, não dá mais a poluição da praia. O meu cliente aqui está reclamando que ele não consegue deixar o filho dele tomar banho na praia porque ele pega virose. Sim. O que precisa para resolver? A gente precisa 100 milhões para resolver. Cada um aqui, eu vou liberar mais crédito aqui de construção e resolve. Acho que é isso, né? Dá para resolver, não é um negócio difícil. Cara, é 100 e poucos mil habitantes em Camboriú ali para resolver. E a estação de tratamento de Balneário já tá lá, é só melhorar ela. Faz uma estação nova, rede de esgoto em Camboriú e melhora a estação de Balneário. Sim. Resolveu o problema. Porque a praia é pequena, né, cara? É 5, 6 quilômetros ali. É 2 rios, um de cada lado. A poluição vem dos 2 rios. Então, se você resolve os 2 rios, vai sanar, né? Não tem... Balneário não tem aquele problema que tinha mais antigamente. Inclusive, aqui em Itapema ainda tem isso, né? Alguns pontos ali que o esgoto ainda sai na praia, né? No meio da praia. Itapema tem alguns pontos, né? Agora estão construindo os moles, está resolvendo isso também. Sim. Lá em Balneário não tem esse problema. A gente já sanou lá no passado, eles tiraram aquelas... Até no início dessa gestão atual, eu lembro que ele estava lacrando, né, os pontos de Isso. clandestinos de saída de esgoto. Foi o primeiro trabalho dele, foi muito legal. Até a gente pensava que ia por essa linha, né? Mas é por isso que eu falo, falta foco. Eles fizeram esse trabalho, cara, ajudou muito, eu lembro na época. Só que daí parou. Isso que eu digo. Parou pra focar na imagem, no visual, no alargamento. Foco, Que cara. também não foi adianta. muito assertivo, valorizou Sim. absurdo, né? Mas precisa ser olhado desse outro Só lado. que né? eu falar pra vocês, pela a vivência que eu tenho aqui das redes sociais e tal, hoje Balneário tá muito mal falada na mídia por causa do esgoto da praia. Olha aí. Mas Esse é um muito. ponto forte. Se né? você ler os comentários, cara, pode ler das publicações do prefeito, dos meus vídeos, tudo. Muita gente reclama. Ah, eu fui pra Balneário e peguei virose. Ah, eu fui, a água tava suja. Ah, eu deixei meu filho brincar na praia e ficou doente. Então, cara, é difícil. Isso é uma onda, né? Sim. Né? É aquilo. lógico. Eu acho que isso, você tem que focar no que o público mais reclama. O que o público reclama? O que o povo reclama hoje? Poluição da praia, então tem que resolver, né? É um ponto. É um ponto, né? Com certeza. Sombra da praia, o pessoal fala, mas, cara, isso que é um ponto também, né? Isso, por incrível que o pessoal reclama, quem não mora aqui. O cara que é turista, que vem pra cá e tal, e mora, o cara não tá nem aí pra sombra 4 horas da tarde, entendeu? 4 horas ele já foi embora da praia, não tem... Não é um ponto. Muita gente acha, mas não é um ponto. Que a Globo bate muito nisso, né? Faz matéria, passa no Fantástico, a praia da sombra de Balneário. O lance da sombra, né? Cara, Cara, ninguém reclama, velho, dos caras que tem ninguém reclama, apartamento. Só Globo. Só, isso que eu falo, cara. Ninguém. Cara, o tiozinho ali, o senhorzinho, a senhora, eles gostam da sombra pra caminhar à tarde, cara. Eles vão caminhar, não tem sol à Sim, tarde, lógico. entendeu? É isso, entendeu? O ponto real mesmo, que é a poluição, a Globo não fala, que é isso que ela deveria bater. É. A tecla, vamos resolver, né? A sombra não incomoda. Dago, para finalizar esse bloco, eu tenho alguns avisos aí. Vai lá, Aquele aviso, né? Boa, isso é importante. Então, esse aviso é para os nossos corretores que estão nos assistindo. E eu vou apresentar as nossas 4 vantagens de fazer parte do Clube Premium DWV. Então, vamos lá. A primeira vantagem desse serviço é o quê? A integração, do seu CRM com o banco de dados da DWV, conectando os imóveis do aplicativo diretamente para o seu site.
Então, isso, quando houver qualquer atualização nas informações dos produtos, seja pelas construtoras ou pela nossa equipe de gestão de imóveis, esses dados serão automaticamente atualizados. Nada de ficar alterando Não. dados como preço, condições, fotos. Não, manualmente Já não vai. precisa, já vai tudo. Show de bola. A segunda vantagem é espaço dentro da plataforma destinado para os corretores, para publicarem e aumentarem a visibilidade das propriedades exclusivas. Vocês podem colocar os seus imóveis exclusivos para fazer parcerias com outros corretores. Mais de 45 mil corretores em todo o Brasil que Sim. estão dentro da DWV. Algum corretor vai ter um cliente para esse imóvel, né? Com certeza. A terceira é a nossa inteligência de mercado. Essa é top. Corretor que precisa analisar, né, Lu? Precisa Muito, entender os números, muito. né? Valor de Precisa- metro quadrado, não é? Precisa estar informado sobre o mercado imobiliário da sua região e de todo o Brasil também, né? Então, com essa funcionalidade, você pode ter informações e dados abrangentes sobre o mercado imobiliário, podendo realizar pesquisas, análises comparativas, muito mais, tipologia do imóvel, valor do metro quadrado e, olha, inúmeras... Tempo de venda, enfim, Muito. uma infinidade de dados valiosos, né? E, claro, a nossa mega e top, Novíssima. tirada do forno aí, a nossa quarta vantagem é a DWV News. É um boletim informativo enviado por e-mail para você se manter atualizado nas novidades da DWV, notícias, novos empreendimentos e pautas relacionadas ao mercado imobiliário da sua região e do Brasil também. Mas para ter acesso a isso, você precisa fazer parte do... Clube Premium DWV. É isso aí. Então, se vocês gostaram de tudo isso, ó, vem, conversa com a gente, que o pessoal aqui tá todo mundo empolgadíssimo em apresentar e mostrar todas essas vantagens para que você, corretor, faça parte do Clube Premium DWV. É isso aí. Bora lá? Bora lá? Vamos lá, Lu. Reta final aqui. Reta final, isso aí. Vamos lá. Eu quero saber, então, as tendências que você vê aí no mercado imobiliário que você destacaria em 2024 para Balneário Camboriú. Tendência de imóvel, assim? De imóvel, por exemplo, né? Do mercado imobiliário. Eu acho que, com certeza, os lançamentos aí que estão por vir, principalmente, por exemplo, da FG, né? Que a gente falou. Tem a Embreage também, parece que vai se surpreender com algumas coisas. Eu acho que o que mais o pessoal está esperando é o lançamento do Triunfo, que a gente comentou, né? Maior prédio aí do Brasil, maior residencial, e também a revitalização, né? Essa inauguração ali da primeira etapa dos lotes, dos 18 lotes, eu acho que vai dar uma movimentada também, sabe? De novo na mídia, assim como foi o alargamento. Né? Inauguração também vai ter do parque da NASA, que é o Space Adventure em Nossa, Balneário. esse aí tá na expectativa. Esse aí tá também. Então, são alguns pontos assim que... Balneário não para, né? É aquilo que a gente estava comentando. Ontem eu fiz um vídeo lá do Parque da NASA, por coincidência, que vai ao ar no canal aqui. E, cara, em um mês os caras... 3 meses de obra para montar um parque, cara. Então, em um mês que eu fiz o vídeo passado, já tá tudo coberto, fechado. Já estamos fazendo interior. Eu falei, cara, quem tá fazendo essa obra é muito rápido. É muito rápido. Então é isso, não para, né? Padrão americano, Isso né? aí. Padrão, não, total porque americano. ele Tudo é um de street parque- frame, tudo de drywall ali, Sim. né? Então, Eu vi, ele é autorizado pela NASA, Sim, né? Acho eu- que a NASA tem parceria no projeto, uma coisa assim. ela vende, na verdade, a coleção, a NASA. tá. Tu compra esse kit da NASA. Ah, É isso, com os itens oficiais mas ali. itens originais Não, também. originais, Aham. originais, capacete, bota e tal, que já tem lá em Gramado. Parece que são 3 kits até hoje que foram vendidos. 2 estão no Brasil. Um em Gramado e o agora vai ter em Balneário. Sensacional. Então, Legal. não para, assim, é bem... Isso que eu falo, sabe? É bem dinâmica a cidade, né? E alguns empresários viram isso, que dá pra ganhar muito dinheiro em atrações que não tem nada a ver com a praia. Sim. Entendeu? Então, isso até saiu uma pesquisa um tempo atrás que aumentou a estadia média do turista em Balneário. O cara ficava, tô chutando aqui, não sei o número exato, mas o cara vinha pra cá no passado e ficava 3 dias. Hoje ele fica, sei lá, 7, 8. 8. Uhum. Exato. Por quê? Porque ele tem outras atrações pra ir. Parque Dinossauro, Aquário, Parque da NASA, teleférico, roda gigante, barco pirata. Cara, tem muita coisa. Então, Sim, eu acho sim. que cada vez mais Balneário vai caminhar pra essa questão. Legal. Tipo Las Vegas, né? Sim. Sei lá. Muitas atrações, Gramado. né? Muitas atrações, é isso. Um Gramado é muito na frente nesse tipo de Muito. turismo, né? Não, muito. De exato. atrações. Acho que, na verdade, os empresários, vários,
estão aqui fazendo Estão vindo de lá para cá, É, exato. Talvez aqui é. seja a nova queridinha ali para isso. Exatamente. isso, né? É. Isso é muito bom no meu ponto de vista, atrai mais gente. E a cidade vive por incrível que pareça, né? Muita gente não sabe, mas Balneário vive basicamente de 2 pontos na economia, né? 2 motores, a gente pode dizer assim. É a construção civil e o turismo. Uhum. Balneário não tem nenhuma fábrica, não tem nada disso. Não tem uma multinacional, não tem nada. Então, os 2 motores da economia é turismo e que daí o turismo está aliado à prestação de serviço, eu digo, né? Hotéis, restaurantes, enfim. E a construção civil, né? Sim. Então, Certo. E os seus projetos para 2024? Tem algum especial? eu tenho um monte de coisa que eu tô fazendo, na verdade, a gente vai continuar, tipo, o canal, eu quero continuar. Eu tô pensando em abrir uma filial, assim, física também da imobiliária. Tô pensando, não sei, talvez, mas um escritório, talvez, assim, num empresarial, algo assim, para atender alguns clientes ali. E tô tocando, eu tô com um projeto também de construção, a gente tá fazendo algumas coisas, mas por enquanto não tá vendendo, meio off com os investidores ali. Então, enfim, mexendo bastante coisa, E sabe? tá tirando o seu Cresci. Já terminei até, só falta fazer a prova lá, não deu tempo de agendar ainda. Eu já fiz todas a parte online, eu já fiz, Tá certo. pra ficar, digamos assim, também ter essa carteira ali, né? Além de engenheiro civil, agora eu vou ser corretor também. Tá certo. É importante, um junta o outro. O pessoal sempre fala, a maioria achava que eu já era corretor, e então agora tá batido o Agora martelo. tá claro. É mais um aí pra contar com quantos mil que tem por aí, né, em Sim. Balneário. Mas, enfim. Mas com uma visão muito peculiar, né? De comunicar. Sim, é diferente, né? É diferente. Eu até estava comentando para vocês aqui antes, né, que a gente ali, os clientes que eu acabo pegando lead, sempre é um dos nossos corretores que atende, né? Então, principalmente porque eu não tenho esse tempo geralmente, de fazer todo esse atendimento, levar o cliente, aquela história. Então, é muito melhor você ter um corretor para fazer isso, né? E ele faz muito bem, são pessoas muito boas nisso, para dividir o trabalho, né? JC, você diria que atender o cliente é perder dinheiro? É que a gente tinha comentado antes sobre isso, né? Essa pergunta. Não digo que isso. É que no meu caso, eu prefiro dividir. No meu caso, Sim. né? Tô falando. E eu acho que até os corretores, é até uma dica, né? Às vezes é melhor dividir do que tentar fazer tudo sozinho. Acontece, Olha eu só. acho. Porque eu acho que pessoas são boas em determinadas questões. Assim, como, por exemplo, o DWV é muito bom em ser um aplicativo para os corretores. Às vezes tem muito corretor que é muito bom em atendimento, mas ele não é bom em fazer propaganda, por exemplo. Então, cara, às vezes ou o corretor que é muito bom em captação. Eu conheço vários que o cara vai lá e conversa com como é que fala? O zelador do prédio, pega o contato, aquela história, mas na hora de conversar ele, não é bom. Então, e é um conjunto, né? Então, às vezes é melhor dividir. Acho que é por isso que até, eu acho, né? Imobiliárias e grandes fazem tanto sucesso, porque ela tem várias cabeças dentro ali, né? Uhum. Sabe? Um cara bom para fazer o patrocinado, daí Lógico. um cara bom para como é que fala? Captar, um cara bom para fazer a filtragem dos leads e tal. Eu acho que pessoas se juntam, funciona melhor. No meu ponto de vista, pelo menos pra gente, ela tem funcionado muito bem. Eu, inclusive, quando às vezes eu quero algo, me procuram ali, eu entro um lead, o cara quer um imóvel que a gente não tem. Aí eu tenho vários amigos corretores, né? E eu conheço cara que é especialista, tipo, por exemplo, em Sequinel frente mar. Cara, eu passo Já passa pra pra esse eles. cara. Uhum. Legal. Legal. Porque o cara entende tudo, mais do que eu Uhum. e mais do que o outro, meu sócio, Lógico. enfim. Você então, é o garoto propaganda, né? então o cara especialista naquilo, sabe? Uhum. Ele geralmente ele performa melhor, né? Porque eu sempre falo, cara, quantos corretores tem em Balneário que já venderam apartamento de 30, sei lá, 30, 20, 40 milhões? São poucos. Uhum. Se você direciona para um cara desse, se ele já vendeu a chance é muito É maior. muito maior. E daí você divide, não tem Sim. problema. Sim. Né? É melhor ganhar dividido do que não ter nada Sim. para ganhar. Né? Com certeza. JC, agora chegou o momento na minha pergunta-chave para a gente encerrar o nosso podcast com chave de ouro. Aham. Né? A gente já tinha conversado para você não gastar isso Sim. durante o podcast, né? Qual é o segredo do mercado imobiliário no seu ponto de vista? Segredo do mercado hoje? Posso falar pela minha experiência, né? Com certeza. Eu acho que com certeza é você se posicionar, né? Pouco, não digo assim igual eu faço, porque também é difícil você fazer exatamente igual, mas você tem que se posicionar hoje, né? Eu acho que
fazer a propaganda ali na internet, a internet tá aí para ser usada, né? Então o cara que tem medo de usar, ele já tá um passo atrás do outro que, eu tenho vergonha de gravar vídeo porque eu tenho vergonha de olhar pra câmera. Cara, o teu concorrente, ele não tem vergonha, ele liga a câmera e grava. Entendeu? Então, tem que usar a internet. Eu acho que cada vez mais a internet vai ser o meio de você adquirir os clientes ali, né? E daí, consequentemente, vem você estar bem relacionado, né? Também no seu meio ali com os clientes, que muitas pessoas esquecem disso. Eu gosto de fazer muito isso. Cara, fazer um churrasco, chamar os teus amigos / clientes, o cara ir almoçar com o cliente, aquela história. Então, você se posiciona lá na internet, mas você também se posiciona muito bem ali com eles, né? Tem gente que esquece de fazer essa parte, e que é o que a gente estava comentando, é um encantamento, levar o cara num bom restaurante, entendeu? Chamar o cara, às vezes, até para ir viajar, sei lá, vamos fazer um programa com as esposas, claro que dá um cliente mais próximo, né? Levar o cara para andar de barco, né? Por exemplo, tem consultoria que tem helicóptero. Tem cliente, cara, o cara tem muita grana, mas o cara nunca andou de helicóptero. Então, vamos dar uma volta lá. Tem consultoria que tem helicóptero à disposição, vai dar uma volta. Então, se posicionar e manter esse relacionamento, sabe? E não só nos dois. Na internet você usa, porque é o motor hoje, tá aí para todo mundo usar, dá para ganhar muito dinheiro se posicionando, né? Tem vários aí, exemplos. E esse relacionamento com o cliente. Do meu ponto de vista, esse é o segredo. Estar bem posicionado ali, né? Enfim. Muito bem. Acho que é isso, né? É isso aí. É isso aí. Sensacional. Corretor, se você não se inscreveu no canal, aproveita para receber os feeds, né? Toda vez que sai um vídeo novo. Isso aí. E semana que vem estamos de volta, não é, Lu? Isso aí. Então, a gente quer agradecer, JC, pela sua participação, de estar conosco aqui. Desde o ano passado a gente estava tentando esse contato, esse podcast, e a gente finalmente conseguiu. Então, e realmente, se inscreva no canal, comente nos comentários aí. Reafirma, Lu. Isso Porque aí. a gente tem muita gente assistindo e nem todos estão inscritos, né? Verdade. Então é importante. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com toda a imobiliária, com toda a construtora. Todo mundo merece esse conteúdo da DWV, tá? Um abraço e até a próxima. JC, brigadão, tá? Um Valeu, abraço. pessoal. Obrigado, tá? Valeu o convite e pessoal, se inscreve no canal da DWV, sim, nas redes Isso sociais. aí. Aí. Vamos ajudar na minha. Pessoal, não esquece de se inscrever, isso é comum. Não é? Comum. É comum. verdade. Se inscreve aí, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Tchau. tchau.